Então, guerreiros, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que, apesar de não muitas novidades, né? Nosso dia a dia está muito parecido aí, mas é aquilo, exatamente o que a Karine acabou de falar. É o momento para a gente aproveitar da melhor forma possível esse tempo, né? E se dedicar não só às coisas que nos importam, né? Mas também às coisas que nos engrandecem enquanto profissionais, enquanto pessoas também. Eu sugiro sempre que, na medida do possível, né, dentro da limitação de cada um de vocês, que são vidas muitas vezes diferentes, né, responsabilidades diferentes, gostos diferentes, mas a dica de vocês estarem sempre estudando, sempre lendo alguma coisa nova, sempre fazendo algum curso, é um diferencial, até porque quando voltar, aumenta nossas chances de nos tornarmos pessoas cada vez mais empregáveis, né? Ou seja, trabalha a nossa empregabilidade, então isso é muito importante. Espero que vocês estejam fazendo, seguindo o que a Karina está fazendo aí, junto com o Dejan. Pessoal, então, vocês devem ter visto o vídeo da professora, sempre esqueço o nome dela, a diretora da nossa faculdade é a Larissa? Vocês sabem, galera? Mas enfim. Jussara? Jussara, perfeito, obrigado, Jussara. Vocês viram esse vídeo que ela postou, né, dando alguns esclarecimentos sobre a forma como vocês serão avaliados, né? Então, para quem não viu, fazer um breve resumo. Então, nós teremos uma provinha, deixa eu ver aqui o calendário, vai ser, nós estamos hoje dia 15, né? 15 de maio, então nossa prova vai ser, se não me engano, deixa eu ver aqui, no dia, acho que as provas são do dia 25 até o dia 29, não é isso? Então, como a prova vai ser no mesmo dia, então vai ser dia 29, né? Então, vocês viram que vai ser uma avaliação única, né? Que vai contemplar, vai valer a 1 e a 2, valendo 10 pontos, questões objetivas, né? Então, assim, eu achei a ideia bacana, eu acho que na nossa matéria não teremos grandes problemas, porque ela é uma matéria objetiva também, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, como nós temos... Vocês têm essa data confirmada, pessoal? É dia 25 a 29, de fato, não é? O início da semana de provas. Quem tiver como confirmar isso aí, seria importante. Pelo que eu lembro da fala dela... Tá certo. Tá certo, né? Então, o que a gente vai fazer, galera? Vamos combinar, não deixa eu esquecer disso não, tá? Nossa aula que vem, vai ser na próxima sexta-feira, é a última aula antes da provinha, né? Então, nós vamos ter uma aula exclusiva só para revisão, só para a gente, né? O que eu vou fazer com vocês? Além de a gente pegar todo o nosso conteúdo que foi desenvolvido até agora, e naturalmente fazer uma revisão, né? Trazer os tópicos mais relevantes, vou mostrar para vocês como é que isso vai ser cobrado de vocês também, né? Porque é uma matéria que, por exemplo, se fosse uma situação normal, eu não cobraria ela de maneira objetiva. Nós teríamos questões, né, que seriam cálculos para serem feitos, junto com interpretações. Exatamente naquele mesmo modelo que nós fizemos em sala, né, que nós desenvolvemos ao longo até esse momento. Então, mas não vai ser dessa forma, então será de maneira objetiva. Então, dentro dessa objetividade, eu vou trazer para vocês questões na próxima aula, como é que isso vai ser cobrado de vocês, até para apaziguar um pouquinho essa certa insegurança de vocês, né? Até porque é uma forma de avaliação que nós não estamos acostumados. Eu estava até falando para o pessoal, não sei vocês, né? Eu falo assim, de uma forma geral, a faculdade não estava acostumada com questões de, nem objetivas, mas que possibilitem a questão da consulta, né? Pessoal, a má notícia que eu dou para vocês é o seguinte, enquanto aluno, as provas mais difíceis que eu fiz na minha vida eram provas de consulta. Eu não sei se vocês já fizeram, mas, assim, na UNB, as provas de consulta sempre eram as piores, né? Até, eu lembro que na época eu aprendi uma frase bem interessante, que geralmente o pessoal, o aluno pede muito, professor, faz de consulta, achando que a prova tende a ser mais fácil. E aí eu aprendi uma frase assim, cuidado com o que você deseja, né? Porque às vezes esse desejo pode ficar frustrado. Então, ou seja, mas o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo para vocês que a nossa prova vai ser mais difícil, estou querendo dizer que ela tende a ser mais difícil, até porque o tempo para vocês fazerem, né, vai ser de 24 horas, vocês vão entregar, se não me engano, ela começa às 19 horas da sexta, né, que é o nosso dia, como hoje, né, e vai até o 19 horas do dia seguinte, que vocês têm o prazo para vocês mandarem, né, deve ser pelo Moodle, imagino eu. Então, a ideia é que ela seja uma prova mais rica em termos de conteúdo, né, mesmo ela sendo uma prova objetiva. Mas podem ficar super tranquilos que na sexta-feira que vem a gente vai ter uma aula exclusiva de revisão. E aí eu vou trazer, galera, essa parte da matéria, vamos lá para uma questão que pode ser cobrada. Eu vou abrir uma questão com vocês, vamos desenvolvê-la juntos, tá? E aí a gente vai entender como é que isso pode ser cobrado de maneira objetiva. Então, não se preocupem, eu sempre costumo dizer muito. Eu sei que vocês, como alunos, têm essa preocupação de nota, claro, né, é relevante, mas entendam que se dedicar ao conteúdo, mais importante ainda, talvez... vocês não conseguem ter essa leitura agora, né, fazendo o curso, mas
Já vi muito aluno que nos reencontramos em situações fora da faculdade. E aí, acreditem, já ouvi muito, professor, caramba, tive aula contigo de contabilidade e agora estou fazendo um estágio, estou trabalhando, por que eu não fui prestar mais atenção? Agora estou tendo que aprender na marra, nas questões práticas, um superior, um chefe, né, um superior no meu pescoço ali. Então, ou seja, se arrependendo muitas vezes de uma postura, não seria uma postura de quem de fato quer mudar de vida, né? E se vocês forem parar para pensar, nós estamos aqui exatamente para isso, e eu também. Né? Cada nova aula, cada novo planejamento, cada nova situação que nós estamos juntos, é uma oportunidade que não só vocês têm, mas eu também, de crescermos intelectualmente, e esse é o nosso grande objetivo, beleza? Então, galera, a gente vai, como sempre, né, a gente faz uma revisãozinha rápida do conteúdo, só baixar um pouquinho mais a televisão aqui. A gente faz uma revisãozinha rápida do nosso conteúdo, e ao mesmo tempo, no segundo momento, a gente retoma o assunto novo da aula de hoje, tá? Então, vamos lá? Então, galera, me ajudem aí, vocês que estão sempre, deixa eu compartilhar isso aqui, me ajudem para exatamente ver onde nós paramos. Pelos meus controles aqui, foi mais ou menos aqui, ó. Se não me engano, nós vimos o terceiro modelo de evolução de consumo, que foi o sazonal. Confere com o controle de vocês. A tela abriu para vocês? Não. Galera? Abriu, sim. Abriu, né? Quando eu perguntar assim, me dê esse feedback, fica mais fácil. Então, tá aí, modelo de evolução sazonal de consumo, né? Então, lembrando, iniciamos na aula passada, se não me engano, nós começamos a falar sobre as técnicas de previsão de estoques, não foi isso? O início da nossa aula foi exatamente aqui, ó. Nós falamos sobre as técnicas de previsão de estoques, confere? Aí falamos sobre projeção, explicação, né? Isso, depois fomos para a parte final, que foi a parte voltada aos modelos de evolução de consumo. Então, galera, o que nós estamos estudando? Sempre bom a gente nos localizarmos, né, dentro do conteúdo inteiro, né? Então, nós estamos lá dentro do balanço patrimonial, conforme nossa matéria pressupõe, né, que é a análise das demonstrações contábeis. Nós estamos expandindo, ou seja, vendo de maneira mais analítica, mais detalhada, uma conta que nos interessa demais, que é objeto de muita dúvida, quando você pega profissionais que muitas vezes não tiveram esse aprofundamento desse conhecimento, voltado à questão do estoque, né? Então, chegamos ao entendimento que essa gestão de estoques que está sendo apresentada para vocês, ela é muito importante, porque ela vai... E aí vamos pensar um pouco de maneira mais macro agora, né? Sempre quero que vocês tenham essa preocupação, né? Lógico que em alguns momentos sejamos específicos, como estamos sendo exatamente nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, também, nós vamos pensar de maneira um pouco mais macro. E toda vez que eu falar em questões mais macro, nós estamos falando de maneira gerencial. Ou seja, qual é o impacto que ter um conhecimento mais profundo sobre essa conta estoques pode causar numa organização, num gestor, numa gestora como nós somos, né? Então, ou seja, vai nos beneficiar de forma a gerar um diferencial competitivo para a empresa, né? E o que é esse diferencial competitivo, pessoal? No nosso caso aqui, diferencial competitivo é tudo aquilo que faz com que a empresa, naturalmente, obviamente, se torne mais competitiva. E quando falamos em redução de custos, nós estamos passando por um momento, todos nós sabemos, isso mais do que nunca vai ser contemplado, né? Imagine se segunda-feira tudo isso acabasse. Fala, seu Dilson, seja bem-vindo. Imaginem. Como é que está o senhor? Tudo bem, seu Dilson? Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vindo, guerreiro. Então, imagine se tudo isso acabasse segunda-feira e as empresas tivessem que recomeçar. É uma coisa que está muito clara, pessoal. Ninguém vai começar a frequentar shopping na segunda-feira, na terça. Estamos analisando um cenário hipotético, né? Ou seja, as pessoas não estão predispostas a gastarem dinheiro nesse momento, até porque estamos em crise, né? Então, menos dinheiro no bolso de cada um de nós. Qual é o nosso comportamento enquanto consumidores? Você retrair o consumo e somente comprar aquilo que foi essencial. Eu tenho certeza que na casa de vocês hoje, vocês estão vivenciando esse tipo de situação. Ninguém está comprando roupa, ninguém está trocando de carro. Eu falo ninguém, pessoal, eu falo a maioria das pessoas, é o senso comum. Ninguém está trocando geladeira, né? Muito pelo contrário, está se focado, e o comportamento natural do ser humano numa situação de crise é de desconfiança, né? É de um cenário que é totalmente imprevisível, isso não só para nós, na condição de cidadãos, né, de consumidores, mas para os empresários, para as empresárias. Quando se paira um mercado, né, quando se paira uma sensação de incerteza, o mais comum é você retrair o consumo. E observe que é o que cada um de nós está fazendo, imagino eu, que vocês também não sejam diferentes. Com exceção do Wagner aí, que tem dinheiro, né, que está gastando seus milhões de reais aí de maneira ininterrupta, não é isso, seu Wagner?
Nada. Você não faz diferença, o cara está bem de vida, mas para nós aqui, né, do nível hierárquico mais baixo, mas é isso, galera. Então, quando as empresas voltarem, né, todas, né, naturalmente, tudo isso que a gente está fazendo aqui falando aqui, vai fazer ainda mais sentido, porque o objetivo principal não vai ser um incremento de vendas, uma vez que, na minha opinião, é um cenário que não vai iniciar dessa forma, né? Muito pelo contrário, a ideia é você reduzir custos, né? Aí nós estamos vendo a questão de folha salarial, né? Infelizmente as demissões, etc., e também enxugar a estrutura da empresa, né? Então, se eu estou pensando em enxugamento de custos, de despesas, é impossível não olhar para o meu almoxarifado, não olhar para o meu estoque e entender. E aí, naturalmente, a gente não vê a matéria dessa forma, a gente sempre vê a matéria de maneira ampla, né? A gente está estudando a matéria como um todo. Mas se você for levar essa matéria para alguns segmentos específicos, como supermercados, hipermercados, atacadistas, aí é que tudo isso aqui faz ainda mais sentido, né? E também pode ser a padaria da esquina, pode ser o açougue, né? Pode ser, enfim, o cabeleireiro, que ainda está fechado, mas daqui a pouco vai voltar também, etc. Então, ou seja, é sempre legal a gente fazer esse dualismo, né? Transitar entre aquilo que é específico, estamos estudando na conta estoques, ponto. Isso é específico, isso é analítico. Mas qual é o impacto de se conhecer muito bem essa conta pensando de maneira sistêmica, né? Tenho certeza que vocês já aglutinaram esse vocabulário, né, para a vida de vocês, né, de visão sistêmica, né, ou seja, uma visão de cima para baixo, né? Ontem, por exemplo, estava conversando com um grande amigo, peguei uma palavra que ele usou que eu achei sensacional, já aglutinei o meu vocabulário. Ele falou que o arquétipo das pessoas tradicionais, o arquétipo de um advogado, então, ou seja, o estilo, né, o que ele é, né, os dogmas, tudo aquilo que ele carrega, aquela pessoa. Então, eu já coloquei essa palavra no meu vocabulário que eu achei ela sensacional, né? Então, ou seja, que vocês também prezem por isso, né, o enriquecimento. É lógico que nem sempre precisamos ser coloquiais, formais, né, mas quando for necessário, nós temos esse amparato, né, esse leque de opções que nos torna, né, de alguma forma, nos destaca perante as pessoas que, de repente, não têm esse nível de conhecimento. Então, essa visão sistêmica, ela vai propiciar para todos nós, na condição de gestores, né, é o que nós somos enquanto pensando de maneira gerencial, tomar decisões que sejam mais acertadas nesse sentido. Então, eu queria que vocês vissem essa parte da matéria dessa forma. Ela é específica quando eu falo da conta estoques, mas, ao mesmo tempo, ela é sistêmica, porque ela engloba toda a organização. Então, mesmo que estejamos focando mais em estoques, qualquer decisão voltada ao investimento em um ativo chamado estoques é uma decisão que vai gerenciar, ou que vai influenciar, melhor dizendo, diretamente toda a organização, ou pelo menos a questão financeira da mesma, beleza? Então, voltando para cá, pessoal, nós falamos sobre as técnicas de previsão. Naquele momento, da aula passada, não tive a pretensão, e eu falei isso para vocês, tenho certeza, de mostrar qual delas era melhor, qual delas era pior, qual delas é menos ou mais utilizado, mas eu tive a pretensão de mostrá-las conceitualmente, né? De principalmente mostrar para vocês que prever é nós estarmos no período atual e imaginarmos o que vai acontecer no período seguinte. Então, de cara, a gente já enxerga que isso é muito difícil, né? É difícil porque os cenários eles se alteram, é difícil porque políticas econômicas do governo influenciam no meu público-alvo, influencia na minha vida enquanto empresa também, né, de decisões gerenciais que vão ser tomadas, questões ambientais, questões pandemias, tsunamis, ou seja, fatores os mais inúmeros externos. Quando eu falo de tsunami, estou me referindo a acontecer no Japão em 2011, né, que atingiu a fábrica da Honda, né, que teve muitos problemas no lançamento do Toyota Corolla não, Honda Civic, né, Toyota Corolla seria Toyota, Honda é o Civic, que adiou o lançamento do Honda, do New Civic na época, etc. Então, ou seja, ficou muito claro naquele momento que imaginar esse cenário difícil, salvo exceções, né, de produtos que têm uma constância, falamos sobre isso, o arroz, a pasta de dente, o sabonete, são produtos que se comportam de maneira constante ao longo da sua trajetória, né, ao longo do tempo, mas observe que eles são exceções. Tanto que na aula passada, eu cheguei a falar para vocês, e essa parte ela foi muito importante, que por mais que o nosso consumo, eu, Alexandre, cada um de vocês aí, Karina, né, o Edilson, o Dejan, o Wagner, e mais que tiver, que me perdoe ter esquecido aqui, estou abrindo sua tela do Word, ele não é constante, ele é inconstante. Né? Até provei isso para vocês. Eu falei, o meu consumo, assim como o de vocês, ele é altamente suscetível a dois grandes fatores. O fator bolso, ou seja, quando eu tenho mais dinheiro, eu compro mais, quando eu tenho menos dinheiro, eu compro menos. E também o fator preço.
Quando está mais caro, eu compro menos ou deixo de comprar. É só lembrar do tomate, né, quando ficou caro, lembrar do feijão, também teve uma época que ele ficou caro, de vez em quando acontece isso. E quando está barato, eu compro mais e compro até mesmo sem precisar. É só lembrar, né, acho que o Dejan confidenciou que a Karina tem aí seus 85 pares de sapato, né? Ou seja, quando ela pega assim, uma promoção, mesmo não precisando, acaba aproveitando uma vez que está barato. Não é isso, Karina? É verdade essa informação, né? Não. Eu acho que eu errei, não seriam 82. São Seriam 100 sapatos. 86, é isso? 100 sapatos. 100? Caramba! Eu trabalhava na loja de calçado. Ah! Então eu tinha um desconto. Então vamos dar um desconto de uns 20 para você. Mesmo assim é muito, né? Não, mas eu acho que é apaixonante. Sapato é uma coisa apaixonante, sim, eu concordo. Mas, enfim, mas eu devo ter só no máximo, sei lá, 8 pares de sapato, né? Faltam 88 para te alcançar, viu, cara? Então, diante desse cenário externo, né, que eu não tenho essa previsibilidade, naquele momento ficou muito fácil a gente chegar à conclusão que prever não é um aspecto fácil. Então, a ideia é mostrar para vocês que essas técnicas são ferramentas que podem ser muito úteis no auxílio, né, para que se acerte cada vez mais com relação à previsão de estoques. Até porque, vamos lembrar lá da análise vertical, né, se eu faço um incremento, um investimento maior no saldo da minha conta estoques, lá no meu ativo circulante, para ser mais preciso, no 1.3, que são os nossos estoques, naturalmente eu vou aumentar a relevância da participação dessa conta em relação ao total do ativo da empresa, né? Mas será que eu vou ter um consumo que é justificável, né? Por exemplo, tem uma questão de prova de concurso, essa foi legal, hein, galera? Essa questão aqui é legal. Colocou-se, eu não lembro dela na íntegra, mas a essência da questão basicamente é o seguinte. Joaquim, era o nome do sujeito da questão da prova. Era uma prova de Banco Central, hein, galera? Inclusive, uma prova que cai muita contabilidade. Para quem já é da área, que é o caso de vocês, é uma prova boa para ser pensada e fazer, hein? Apesar de ser muito concorrido. A Joaquim é gestor de estoques de uma grande organização e, visando manter um nível de estoque alto, Joaquim resolve comprar estoques suficientemente para 4 meses de produção, uma empresa industrial, que ele usou o termo produção. Aí ele fala assim, norteando os assuntos relacionados à gestão de estoques, é aceitável essa postura de Joaquim ou não? Né? Ou seja, não falou assim, é justificável a postura de Joaquim? E era para você julgar como certo e errado. Então vamos lá, galera, olha só, o Joaquim é um gestor de estoques de uma empresa que ele está comprando para abastecer os níveis de estoque de produção, então deve ser matéria-prima, porque ele falou produção, para 4 meses de produção. E aí a pergunta que eu faço a vocês, na opinião de vocês, fazer um investimento maior, ou seja, um investimento para 4 meses de produção de alguma coisa, pelo que nós estudamos até agora, na opinião de vocês, Joaquim está correto em fazer isso ou ele está errado? Me ajudem aí, galera. O que vocês acham? Depende do produto e depende da ocasião. Por exemplo, Maravilha. Tá se for perecível, né? Isso, produto perecível não dá. E produtos que não são perecíveis, dependendo da ocasião, compensam ou não. Tá, por exemplo, agora... Deixa essa questão aqui pra gente, quer ver? Peraí, pode falar, tô te ouvindo. Agora a galera que tem como estocar, por exemplo, combustível, é bom, tá barato, entendeu? E a gente sabe que daqui a 2, 3 meses vai aumentar. Perfeito. Eu vou achar essa questão aqui, tá? Tá, então, na opinião de você, na sua opinião, ele estaria errado. Não, mas eu penso assim, igual sapato. Sapato tem as temporadas corretas. Tipo, Perfeito. Verão, outono. Aí, se no caso você comprar um estoque alto, não vai vender. Vai acabar nem vendendo, porque é estação, né? É estacional questão de calçados. Igual Maravilha. roupa também. Tem a opção de inverno, verão. Eu acho que não seria, né? Acho que é errado isso aí. Você acha que seria errado? Maravilha. Maravilha. Alguém mais quer falar? Então, olha só, eu achei a questão aqui, galera. Deixa eu abrir ela para vocês aqui, peraí. Coincidentemente, eu achei. Vamos lá. Deixa eu parar aqui. Vou colocar aqui, ó. Maravilha. Vou ler a questão na íntegra. Abriram aí? Dá para ver a questão 42? Dá para ler? Tá o tamanho da fonte?
Dá para ver. Olha só, vamos ler a questão na íntegra, fica melhor. Considere a seguinte situação hipotética. Rodrigues é o responsável pela administração de materiais ou gestão de estoques na mesma, né? Determinada empresa. Preocupado em sempre prover a organização dos recursos materiais necessários ao pleno funcionamento da empresa, Rodrigues mantém em estoque volumes suficientes para 4 meses de produção. Eu errei o nome dele, né? Eu falei, sei lá, Rodrigues, mas enfim, são 4 meses. Nessa situação, com base nos dados apresentados, é correto afirmar que Rodrigues está equivocado quando mantém estoques por longos períodos, pois essa decisão exige grandes investimentos. Agora a questão está na íntegra, né? Fica mais fácil a gente julgar. Olha só, galera, o Wagner, uma coisa que você falou aí, ela é interessante, inclusive até a própria Karina, mas a gente tem que entender o seguinte, cara, em situações de provas objetivas, né, de certo e errado, e etc., não existe você dialogar com uma banca. Essa dica é boa para vocês, tá? Inclusive a prova que nós faremos em breve. Eu vou trabalhar, ou seja, quando o Wagner falou assim, professor, mas depende do produto, né, se for perecível, se não for, mas eu pergunto para o senhor, Wagner, em algum momento eu tenho informação nessa questão quanto às características desse produto? Nenhuma. Não, aí olhando aqui a questão, pela questão, como ele não diz nenhum item e tal, então a gente sugere que é um item que não é perecível e que seria então uma péssima ideia fazer um estoque grande. Tá, não, mas mas essa sugestão sua também ela é subjetiva, viu, Wagner? Porque você fala assim, mas por que você está sugerindo que seria um produto não perecível? Eu também não tenho essa informação. Né? Então, se fosse o caso, que não é o nosso aqui, fosse uma prova de concurso, mas volto a repetir, serve para a gente, galera, eu vou trabalhar somente com as informações que eu tenho. Então, lendo de novo aqui, Wagner, se for analisar de novo, você vai ver que não dá para afirmar que é ou não é perecível. Ele falou de uma maneira geral. E observem, né, que a gente tem estudado a matéria dessa forma. É lógico que em alguns momentos a gente vai para uma questão um pouco mais analítica. A gente olha, se fosse uma empresa comercial, aconteceria isso, né? Nesse caso aqui, ó, não dá nem para saber, deixa eu ver de novo aqui, só para afirmar. Observe que, inclusive, meses de produção. Então, ou seja, é uma empresa industrial, isso daqui, né? Então, ou seja, isso eu posso concluir, entendeu, Wagner? Porque tá escrito no escopo da questão que é uma questão industrial, uma empresa. Ele poderia ter colocado comercial, o que, na minha opinião, não faria tanta diferença. Então, ele está falando aqui de matéria-prima, perfeito? Então, qual que seria a resposta na questão, pessoal? No caso aqui, a questão está correta. Porque, ele fala que Rodrigues está equivocado quanto mantém estoques por um longo período, pois essa decisão exige grandes investimentos. Então, ou seja, a questão está correta, Rodrigues está equivocado. E aí eu estava numa sala uma vez, um aluno falou assim, professor, mas se essa matéria-prima tiver com escassez no mercado, mas se Rodrigues souber que essa matéria-prima vai ficar mais cara, mas se... Galera, não existe mais se, né? Observe, eu não tenho essa informação agora, né? Vamos melhorar esse pensamento desse aluno, né? Se colocasse aqui, Rodrigues está antecipando são de 4 meses, porque tinha uma escassez em determinado período diante dessa matéria-prima, que é notório e sabido que esse preço da mercadoria vai aumentar em determinado período. Aí sim a questão estaria errada, porque o Rodrigues ele teria uma justificativa para fazer esse incremento. Entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Então, ou seja, a dica para vocês, lógico que a gente vai falar sobre isso com muita calma na próxima aula, né? Analisou uma questão objetiva, que é a forma como vocês serão avaliados, trabalhem com as informações que estão na questão, né? Então, aquela frase, não viajem, né? Porque quando você tenta dialogar com a questão, não estou dizendo que você não possa fazer isso, de repente é uma questão que está mal elaborada, que cabe recurso, isso acontece também, apesar de ser muito raro, mas pode acontecer. Né? Você trabalha sempre com essa informação de maneira objetiva. Então, observe, aí se você voltar à primeira aula que nós tivemos sobre gestão de estoques, eu até faço questão de trazê-la para vocês, e ver aqui, ó. Vamos abrir essa tela de novo, só um momento, pessoal. Preparar esse daqui e abrir de novo aquela nossa tela inicial. Aqui, ó. Olha só, se você voltar lá no início, a primeira aula que nós tivemos falando sobre gestão de estoques, observe esse primeiro objetivo aqui, galera. Reduzir, abriu para vocês aí, objetivos da administração de materiais? Abriu. Então, observe esse primeiro objetivo que eu listei para vocês. Reduzir a necessidade de capital investido em estoques. Então, observe, se
matéria como conceitual, né? Conceitualmente ou teoricamente falando, que nós temos a necessidade de manter menor investimento, aí o Wagner pode falar assim, professor, mas depende do segmento. Beleza, mas a matéria tem que ser estudada de maneira plena, foi cobrado o que eu acabei de vocês. Essa é a questão. Empresas que mantêm um alto investimento de vendas, né? Ou seja, a demanda é muito alta, então seria uma situação diferente. Nós estamos estudando a matéria de maneira regras, né? E é lógico que vão ter algumas exceções que, inclusive, vão confirmar essa regra. É importante a gente pensar dessa forma. Então, se o Rodrigues está fazendo aquilo porque ele quer fazer, e a impressão que eu tenho é essa. Ele está olhando, vou comprar para 4 meses. Ele está ferindo os princípios básicos da gestão de estoques, que é a redução do capital investido em estoques. Pessoal, está claro essa questão? Tudo bem com relação a isso? Então, sempre a dica que eu dou para vocês é leiam muito bem as questões, galera. E aí já fica uma deficiência muito normal, tá? Eu observo, não é o caso de vocês necessariamente, estou falando para vocês pela minha experiência em sala de aula, que uma das falhas mais comuns que os alunos, principalmente o pessoal que estuda para concurso, faz é não ler bem as questões. Né? Então, no primeiro momento que eu entro numa sala, seja qual for o local, principalmente em concurso, falei, galera, trabalhem a leitura de vocês. Então, a leitura, eu observo nós, menos ou mais, né? Muitas vezes não temos o hábito da leitura, muitas vezes somos deficientes nesse sentido. Então, aprimorem isso em vocês, porque uma leitura é fundamental para que você tenha uma compreensão. E a partir do momento que você tem essa compreensão, fica muito mais fácil aplicar todo o conhecimento teórico e doutrinário que você tem, né? Seja ele qual for, nós estamos falando aqui de gestão de estoques, né? Pode ser direito, pode ser português e etc. Tudo bem com relação a essa questão? Convencidos, Karina e Wagner, com relação à resposta? Sim, é tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Maravilha, vamos avançar. Então, fechando o que nós falamos na aula passada, passando aqui mais rápido, papá. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Fechamos, aí falamos sobre as 7 técnicas, né? Média móvel, seguindo a ordem. Projeção, explicação, predileção, né? Média móvel ponderada, método do último período e média móvel com ponderação exponencial, né? Então, por exemplo, a predileção, que é a número 3, se não me engano, até confirmar aqui. Lembra que eu falei para vocês assim, funcionários experientes e conhecedores da evolução das vendas estabelecem as compras, né? Então, até dei um exemplo legal, o dono do açougue da esquina, que está há 30 anos naquele mesmo local, ele olha para o mês de junho se aproximando e fala, mês de junho eu preciso de 500 quilos de carne, né? Então, ou seja, ele já tem esse conhecimento empírico, já tem esse know-how, e é por isso que dá 7, e essa observação aqui ela acaba sendo importante para nós. Ela é a única qualitativa ou não matemática. Então, se ela é a única qualitativa ou não matemática, as demais serão o quê, pessoal? Quantitativas ou matemáticas, beleza? E aí avançamos, e a última parte da aula passada foi exatamente os modelos de evolução de 5 situações de prova possíveis nessa parte da matéria. A primeira delas, associar a ausência de variações, ou não sofre variações ao longo do tempo. Então, é só olhar o gráfico, observe que ao longo do tempo o nosso consumo médio é constante. Então, temos como exemplo aqui, dá até para colocar, não sei porque eu não coloquei isso. O exemplo aqui seria o nosso arroz. Ele é um item que se comporta de maneira constante, perfeito? Ou a pasta de dente ou sabonete. Segunda situação de prova é associar, observe, aqui ficou meio, eu fiz alguma coisa que quebrou o gráfico, mas tudo bem. Variações positivas, observem, e variações negativas. Variações positivas e variações negativas, tanto ao modelo sujeito à tendência, que é o número 2, né, quanto ao modelo sazonal. Essa palavrinha aqui é boa para uma situação de prova também. Né? Cuidado. Algo sazonal é algo previsível. Né? Para quem não se convenceu ainda, é só lembrar, o Natal é sempre em dezembro, o Dia das Mães em maio, Namorados em junho, Dia das Crianças em outubro, e assim respectivamente. Inclusive, na aula passada, chegamos ao entendimento que trabalhar com variações de demandas sazonais é mais fácil, né? Porque se eu sou uma indústria, como uma láctea, por exemplo, eu sei que as vésperas da Páscoa, que é um fator sazonal, que inclusive ele é cultural, né? Eu vou ter que incrementar meus investimentos em estoques para atender essa demanda, que ela vai ser grande nesse período, perfeito? Então, essa é a segunda situação de prova, ambos possuem variações positivas, observem mais uma vez, e negativas, positivas e negativas, são idênticos nesse sentido. E uma terceira situação de prova é associar as variações de demandas regulares, essa palavrinha regularidade ou regular, tem a ver com a palavra sazonal, conforme falamos antes, ao modelo sazonal, e a palavrinha irregular, que seria o contrário, né, associada ao modelo sujeito à tendência.
Então, o que é algo irregular, pessoal? Imprevisível. Né? Uma pandemia é algo irregular. Uma catástrofe ambiental, como a quebra de uma barragem, né? O rompimento de uma barragem, um tsunami, são exemplos de fatores também irregulares. Por exemplo, ano passado, não, temos 2 anos atrás, tivemos em Brasília a escassez de água. Não sei se vocês lembram disso. Racionamento de água. Também é um fator irregular. Né? Ou seja, não se sabe quando vai acontecer de novo. Né? Então, muitos empresários e empresárias tiveram que se readequar, né? Principalmente em restaurante, por exemplo, né? Que ficavam um tempo sem água, aquelas coisas, na minha opinião, tem a ver com a incompetência do governo, mas enfim. Então, essa seria a terceira situação de prova. A quarta é pegar um gráfico como esse daqui. Aqui, infelizmente, não deu para colocar o número, mas, por exemplo, aqui onde está o cursor, seriam, sei lá, 100 unidades, por exemplo, e aí eu faço uma linha imaginária aqui, nessa variação desfavorável, e eu chego, por exemplo, aqui eu falei 100, né? De 100 eu passo para 10 unidades consumidas. Aí a pergunta que eu faço a vocês, pessoal, se eu saio de 100 unidades consumidas aqui no início da reta tempo, e chego em apenas 10 unidades consumidas, ou seja, uma variação desfavorável de consumo, essa variação, ela é igual ou superior a 30%, galera? Bem superior, né? Se eu saio de 100 e baixo para 10, se não me engano, cerca de 90% de redução de consumo. Então, se a regra é ser igual ou superior a 30%, então já posso rotular o gráfico inteiro, observe que eu estou circulando o gráfico inteiro, como sendo representativo do modelo sazonal de consumo. Então, em uma situação de prova que é dado um gráfico como esse aqui, obrigatoriamente essa reta quantidade tem que estar preenchida. Não foi o caso nesse exemplo aqui, mas teria que dar, para que vocês pegassem, a dica é a mesma que eu falei na aula passada. Peguem sempre a maior variação. Na verdade, eu falei errado, né? Tinha que ser aqui, ó, essa variação. Vamos botar aqui 150 unidades, nesse ponto inicial, baixando para 10 unidades. Agora sim eu fiz certo, tá? Então, peguem sempre a maior variação, seja ela positiva, ou seja ela negativa. Alguém pode falar, professor, eu poderia pegar uma variação positiva? Poderia. Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que aqui sejam 10 unidades, conforme falamos antes. E aí eu olho esse ponto, tem uma informação que aqui são, de novo, 150 unidades. Se eu parto de 10 e vou para 150, concordam que essa variação é bem superior a 30%? Bem superior. Então, tenho mais uma prova de que o gráfico inteiro representa o modelo sazonal. Então, para nós, nos basta apenas uma variação, volto a repetir, seja positiva ou seja negativa, seja positiva ou negativa, se ela for igual ou superior a 30%, o gráfico inteiro é sazonal, beleza? E por último, outra situação de prova, é pegar um gráfico como esse daqui, né? Imagine, por exemplo, que eu pego uma perninha e puxo aqui de maneira negativa, pessoal. Imagina uma perninha aqui para baixo, tá? Bem pequenininha para baixo aqui. E a seguinte afirmação ao lado do gráfico. O gráfico acima evidencia uma tendência. Pode ser como está aqui, ó. Esse cursor está fazendo uma... Né? Ficou legal. Como se o cursor fosse a reta, tá? Que eu coloquei aí. O gráfico acima evidencia uma tendência decrescente de consumo, né? E aí, por que a questão estaria errada, né, pessoal? Porque quem afirmou como verdadeiro olhou somente para o último ponto. E realmente, o último ponto, a tendência é decrescente. Mas observem que, aí, por isso que eu volto a repetir, que a leitura é fundamental para vocês. Ele está falando do gráfico, então, ou seja, eu tenho que olhar o gráfico inteiro e não me restringir a olhar somente para o último ponto. Tá? Então, observe que se eu, né, por mais que eu tenha partido de uma situação negativa, por último, observe que o gráfico inteiro, olhando ele todo, ó, eu parti de um número muito próximo a zero aqui de quantidade, foi aumentando, depois uma pequena queda, aumentou de novo, uma queda, mas observe que eu parti de um número que eu não sei qual é. Alguém pode perguntar, professor, mas teria que ser colocado o aspecto quantitativo. Não necessariamente. Ele te informou que aqui é reta quantidade, e aqui é reta tempo, faltou aqui o tempo, mas enfim. Então, ou seja, se eu parto de uma quantidade menor e chego numa quantidade maior, né, conforme eu coloquei o cursor aqui, mesmo ela sendo pequenamente, né, ou de maneira bem leve, uma tendência decrescente, eu estou olhando o gráfico inteiro, e o gráfico ele é representativo de uma tendência crescente de consumo. Tudo bem? Fechado? Lembrado da aula passada, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que por último, inclusive, nós já chegamos avançados os níveis de estoque, não foi? Tem mais esse assunto aqui, galera. Deu tempo. Lembram disso? Não, eu lembrei agora. Foi até estoque Edge. Maravilha, exatamente. Muito bom. Aí sim nós fechamos, né? Aí eu apresentei para vocês esses 4 níveis de estoques, que é uma questão teórica, estou numa situação de prova. É isso que eu vou fazer com vocês na próxima aula, tá, galera? Pegar, por exemplo, galera, níveis de estoque, vamos lá. Essa parte aqui só pode ser cobrada de maneira teórica, tá? Então, eu poderia colocar uma questão
Conceito de estoque, de nível de estoque de segurança é justificado em função, eu dou 4 ou 5 conceitos para vocês, para vocês escolherem aquele que é o mais indicado, que seria, na verdade, essas duas situações aqui, né? Então, estoque de segurança, mínimo isolado. Tem uma questão de prova, já que eu fiz isso antes, eu vou fazer de novo. Permita-me fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Olha essa questão aqui, galera, deixa eu ver se eu acho ela. Só um segundo, por gentileza, que também foi uma prova de concurso, tá? Que é bem legal. Professor, Sim, senhor. No final da aula passada, Perfeito. eu tinha perguntado para você postar esse material aí para a gente. Aí você começou a me falar, mas minha internet caiu. Será que tinha como você postar no grupo? Não, claro, o que eu falei é porque, na verdade, as aulas estão todas elas gravadas, né? Então, o material. Mas, assim, se você quiser, eu sugiro que eu acho que é mais rápido, porque o que eu apanho daquele mudo ali não está no gibi, viu, Wagner? Não, eu falo desse material que você está expondo aqui agora. Mas é o que eu respondi para você, porque eu acho que você saiu. Eu falei para você citar um e-mail, aí serve para todos vocês, tá, galera? Eu sou... No grupo do WhatsApp, você consegue postar, não? Hã? No grupo do WhatsApp, você consegue, não? Cara, eu consigo, mas eu preferia que fosse por e-mail, que eu acho que para mim é mais rápido. Entendeu? Entendi. Você coloca no e-mail lá, por favor, conforme combinado, o professor manda um e-mail para mim com conteúdo. Tudo bem? Eu acho mais rápido. Beleza? Aí, se eu conseguir postar, eu faço as duas coisas. Mas é porque eu apanho tanto daquele mudo ali, meu irmão, você não tem noção. Bem que eu acho que eu aprendi a mexer lá finalmente. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui que eu prometi para vocês. Peraí, está mais na frente. Vamos lá. Aqui, achei. Questão número 24. Deixa eu abrir essa tela para vocês aqui. Vamos lá. Aqui. Olha só, pessoal, olha essa questão 24, como é que ela é interessante também para uma situação de prova nossa, envolvendo essa parte da matéria. Olha só. Fala o seguinte. O estoque mínimo é uma quantidade de estoque que, em nível ideal, não deve ser consumido. No entanto, causas como oscilação no consumo e variação na qualidade, quando o controle de qualidade rejeita um lote, podem impor a utilização desse estoque de segurança. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Como é que vocês julgariam? Questão corretíssima. Sim. Já matou a questão? Corretíssima. Corretíssimo. Alguém discorda do nosso amigo? Eu acho que é correta também. Maravilha, galera, exatamente isso. Toma. Olha só como é que a questão é bem interessante, que ele fala assim, ó, em um nível ideal não deve ser consumido. Né? Então, ou seja, o estoque de segurança, como o próprio nome pressupõe, ele serve como sendo uma reserva. Ele é de segurança, ele é mínimo, ele é isolado. Mas a questão agora trouxe um problema para a gente, diferentemente daquela anterior que nós tínhamos visto. Ele colocou aqui, ó. No entanto, causas como oscilação no consumo e variação na qualidade, quando o controle de qualidade rejeita um lote, podem impor a utilização do estoque de segurança. Então, o que ele quis dizer? Vamos viajar aqui. Se for uma fábrica de automóveis, teve um lote do New Civic que foi barrado porque não estava com cheiro de carro zero. Eu já falei para vocês que carro, quando sai da linha de produção, ele é cheirado por profissionais e para saber se está com cheiro de carro zero, porque seria muito constrangedor, seria decepcionante, a palavra é essa, para muita gente comprar um carro zero sem estar com cheiro de carro zero. Então, esse lote foi rejeitado, né? Aí, nesse caso, se eu sou a Honda, é justificável, né? A DF Plaza, acho que até existe essa concessionária ainda, utilizar meu estoque de segurança de New Civic para atender um pedido de vendas realizado? É claro, né? Porque pior do que utilizar esse estoque de segurança e ter um nível de estoque propício à ruptura, já falamos sobre isso. O que é ruptura, pessoal? É quando o nível de estoque ele chega a zero. E se ele chega a zero, você tem uma incapacidade em satisfazer uma demanda de consumo. Pior do que isso é você insatisfazer quem? O seu público-alvo, que seria os seus clientes, literalmente falando. Perfeito? Então, observe que, diferentemente daquela questão anterior, essa nos trouxe um problema que justificasse. Né? Por isso, a questão, como vocês muito bem colocaram, ela está correta. Beleza? Tudo bem? Tudo? Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, vamos lá voltar para cá
e abrir aquele arquivo de novo, né? Vamos lá. Aqui, maravilha. Então, esse é o estoque de segurança. Abriu para vocês de novo, né? Falei para vocês que a justificativa, dei até um exemplo bem simples, né? Falei para vocês assim, a padaria da esquina, né? Se você tem uma situação de um fornecedor que está se demonstrando impontual na entrega dessa matéria-prima, que é o trigo, por exemplo, então é justificável que eu compre uma quantidade maior, criando estoque de segurança, sim, que seria essa primeira justificativa quanto ao fornecimento, ou seja, impontualidade dos fornecedores. E essa mesma padaria, vamos imaginar que eu não tenha feito um plano de negócios, né? Que é todo aquele estudo que antecede a abertura de um negócio, e aí eu me depare com as incertezas quanto à quantidade de pães que serão vendidos no amanhã de sábado com amanhã de manhã. Então, o que eu faço? Eu compro uma quantidade maior, aliás, produzo uma quantidade maior de pães, criando meu estoque de segurança mínimo isolado para me precaver quanto a essa demanda de consumo, beleza? O antecipação é o morango, né, galera? Pode ser até o exemplo melhor. Alguém falou em algum momento que morango se produz o ano inteiro. Eu estou um pouco desatualizado, mas o caqui eu tenho certeza que não. Então, se eu sou o dono da lojinha de sucos e vitaminas da esquina, se eu tenho é sabido que mês de junho não se produz caqui, eu vou lá, compro uma quantidade maior de polpa, guardo no meu freezer, me antecipando esse período de entre safra. Então, dá-se o nome de estoque de antecipação ao nível de estoque criado quando você tem características sazonais do produto. Fala bem, sazonal já está encorpado ao nosso vocabulário. O de canal, não tem muita coisa o que falar, passou um caminhão na IPTG, os itens que estão dentro desse caminhão é o estoque de canal ou circulação. E, por último, o estoque ED, que é aquele que eu falei para vocês que nós não temos mais estoque ED no Brasil, é aquele que você tem um período de grande inflação que justifica a criação dele. Ainda bem que nós não vivemos mais essa época, apesar da inflação existir, mas não é mais uma inflação galopante, acho que o termo é esse. É uma inflação rastejante, o termo técnico da economia fala em galopante quando é muito alto e rastejante quando é muito baixo. Enfim, acredito eu, não sou especialista na área. E também quando houver risco de desabastecimento, né? Então, alguém perguntou se uma greve dos caminhoneiros, se você se antecipou e comprou uma quantidade maior, seja de gasolina ou de, sei lá, de botijão de gás, por exemplo, seria o estoque ED, sim, porque houve um risco de desabastecimento. O problema é que muitas vezes esse risco de desabastecimento é causado em função do desconhecimento total de que de fato aquilo ali vai acontecer, né? Essa é a grande questão. Tudo bem? Galera, fechado com a nossa aula passada? Tranquilo? Lembraram de tudo? Tranquilo. Maravilha. Pessoal, a gente vai ver um instrumento muito legal agora. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nessa teoria, muito útil para nós em vários aspectos. Mais uma vez, a gente tende a levar de maneira sempre analítica e específica. Eu estava conversando muito com o pessoal, tem uma turma que eu dou aula também às quintas-feiras, né? Também não, às quintas-feiras. E a gente estava falando, em algum momento eu citei sobre auditoria, né? E eu estava comentando com eles, vocês inclusive terão uma matéria chamada auditoria governamental. Já tiveram ou vão ter ainda? Acho que já fiz essa pergunta para vocês. Mas tiveram ou não? Eu ainda não tive, não, Visão. Ainda não. Alguém de vocês teve, não? Não. Não, então maravilha. Então essa matéria vai ser muito legal para vocês. Aproveitem, pessoal. Se dediquem ao estudo da auditoria, porque assim, ó, você já devo ter falado para vocês, acho que o Wagner já ouviu isso de mim, mas vocês não me conhecem há tanto tempo, né? Mas se você quer trabalhar com auditoria, né, que é uma das áreas, na minha opinião, mais interessantes da contabilidade, o momento para vocês irem é até no máximo terceiro, quarto, quinto semestre, tá? Quanto mais cedo você procurar a empresa de auditoria, mais as chances você tem. Inclusive, viu, o Dejan, estava conversando com a sua esposa, Karina, sobre isso. A questão do momento, né, que vocês estão passando, de vocês estarem trabalhando essa questão da empregabilidade, né, pensando nisso tudo. E serve para todos nós, não só para vocês, mas para todos nós. Então, entra aí no site de grandes empresas de auditoria, aí tem várias, né, e vejam qual é o período que eles têm de trainee. Né, que são trainee, na verdade, é quase como um estagiário, né, mas geralmente o trainee tem um salário mais interessante. Enfim, e para se trabalhar em auditoria, né, alguém até perguntou isso ontem, tem que se ter um perfil, galera. Né? Como ser professor tem que ter um perfil, ser comercial tem que ser nutricionista, ser professor de educação física, entendo eu que tem que ter perfil. Tem gente que discorda, tem gente que vive uma vida infeliz aí e exerce uma profissão que não gosta a vida inteira, nem sequer só vai ficar reclamando, o que é pior, botando culpa em alguém depois, né? Senão não é na mesma ou nem mesmo. Mas enfim, aí é outra história. Então, dentro das características que um auditor ou uma auditora tem que ter, né, é essa característica da observação.
do olhar analítico, do olhar atento aos detalhes, né? Eu até sempre elogio as mulheres nesse sentido, e inclusive a maior parte das auditoras, em auditoria, quem se destaca mais tende a ser as mulheres. Eu entendo perfeitamente isso, porque é notório, né? Todos nós sabemos disso, que são características um pouco mais femininas, né? O poder da observação, o detalhe, né? Ser um pouco mais minuciosa. O homem, geralmente, ele tem outras virtudes, mas essa, como regra, né, costuma não ter. Mas aí, galera, é o que eu sempre falo, né, e serve para vocês também. É por isso que quando eu chego numa matéria como essa aqui, que não tem uma relação direta com a auditoria, eu tento preparar vocês, eu tenho como objetivo preparar vocês para serem minuciosos, para serem detalhistas, né? Então, observe que, mais cedo eu falei para vocês isso, no momento a gente estava vendo a matéria de maneira bem específica, lá no nosso balanço patrimonial, no 1.3, no nosso estoque, e aí no segundo seguinte eu já mudei para uma visão sistêmica de cima para baixo. Então, esse trânsito, né, propositalmente, didaticamente falando, ele é bem legal, para fazer a mente de vocês, para treinar a mente de vocês de pensar das duas formas, porque essas duas formas de ver alguma coisa. Nós estamos falando agora de análise das demonstrações contábeis, mas é em tudo, né? Inclusive, serve para a vida pessoal também, né? Essas características, na minha opinião, é impossível você desprezar uma virtude que você tem na tua vida profissional e não levar isso para a vida pessoal, né? É o que eu sempre falo, se você tem formação de contabilidade, economia, administração e tem uma vida pessoal financeira bagunçada, é um tiro no pé que você está dando, né? Então, aquela frase que eu considero ela medíocre, que fala que casa de ferreiro, espeto de pau, alguma coisa assim, né? Galera, isso é para pessoas que não querem se destacar, né? Porque deixar de levar um conhecimento que você tem na tua vida profissional para a tua vida pessoal, no mínimo, é de uma ignorância, a meu ver. Não que você não possa fazer isso, pode fazer o que você quiser. Quem sou eu para querer influenciar você nesse sentido? Mas eu entendo que essa matéria também serve para isso, né? Algo que vocês vão desenvolver muito mais lá na auditoria governamental, porque aí sim o professor vai chegar para vocês e vai estar mostrando essa importância. Então para aqueles, né, homens aí que sejam, até mesmo mulheres, é uma coisa muito pessoal também, a gente traz uma regra, né, que vai ter exceções naturalmente, e você pode ser uma exceção, né? Não entendam isso como sendo normal. É a mesma coisa que você está dialogando com alguém, a pessoa, mas eu sou assim mesmo. Ela viu uma palestra recentemente do Pedro Calabrese falando sobre isso. Depois, se eu lembrar, eu passo para vocês pelo WhatsApp, tá? E ele falou, cara, se uma pessoa chega para você e fala isso, o que ela está demonstrando claramente é uma total preguiça, a palavra é essa, de se reinventar e de se dedicar a não ter mais aquela característica, né? Então, ou seja, por exemplo, você pergunta para o Alexandre, se você é bom, né? Você é um bom observador? Não sou não. Eu sou assim mesmo, né? Não sou um cara curioso, não sou uma pessoa atenta aos detalhes. Para um professor não ter uma característica como essa, ele não vai se destacar. Essa é a grande verdade, entende? Então, ou seja, mas eu não nasci dessa forma, né? Alguns, né, de alguma forma, acham que conhecimento, que algumas características, melhor dizendo, são natas. Liderança, por exemplo, eu discordo, né? Eu acredito que elas podem ser, sim, desenvolvidas. Então, uma pessoa não necessariamente ela nasce como um líder, ela pode se tornar um líder. Então, eu acredito muito mais no treinamento para isso do que uma característica natural. Bem, apesar de que existem algumas exceções. Você pega na música, por exemplo, Mozart foi um músico sensacional, né? E tinha diversas limitações, inclusive físicas, né? Então, talvez ele quebre isso que eu estou falando. Mas quantos Mozart nós temos na face da Terra? Né? São poucos, talvez quase que únicos aí. Então, não aceitem essas características como sendo características normais, né? Eu sou assim, naquela síndrome de Gabriela, que a psicologia fala tanto. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, galera, eu particularmente não penso dessa forma. Eu acho que características que nós vemos como sendo essenciais para o nosso desenvolvimento, eu estou falando de questões profissionais nesse momento, são importantes que a gente se desenvolva, tá? Assim como também tem características masculinas que algumas mulheres têm dificuldade de terem, né? Como, sei lá, por exemplo, um exemplo legal, não sei se as mulheres da sala vão concordar comigo. Acho que só tem a Karina de mulher aqui, ou tem mais? Vamos ver. Deixa eu ver. Só a Karina mesmo, né? Não, tem a Não, tem mais duas. Tem mais duas, então eu não posso falar mal, então eu tenho que pegar leve, senão vão mandar um vírus no meu computador aqui, né? Mas uma das características, né, que atrapalham muito as mulheres, e isso é uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão concordar, é o aspecto emocional, né? O aspecto emocional, não estou dizendo que não seja um desafio, é um desafio para qualquer pessoa.
mas ele é mais notoriamente percebido em dificuldade com as mulheres. Né? Então eu sou homem. Que bom, que bom. Pois eu já sou emotiva demais. Você Pois eu não. Mas aí, o Sulitanã e Karina, não é uma questão de você poder ou deixar de poder, a questão é essa. Mas, por exemplo, se você for estudar isso, aí é um mundo de conhecimento, eu estou lançando aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Ao contrário do que muita gente sabe ou imagina, ser resiliente não é você deixar de sentir alguma coisa. A questão não é essa. Eu dou um exemplo bem categórico e exagerado. Você está nadando num mar e aparece um tubarão, você vai entrar em pânico. Entendeu? Normal, é um sentimento que você não tem controle. Então, ou seja, a resiliência não é você deixar de sentir, mas é você ter um controle não sobre os seus sentimentos, mas sim sobre as ações posteriores a esse sentimento. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essa é a grande questão. Então, por exemplo, levando para a nossa vida aqui prática, né, enquanto alunos que vocês são, né? Eu já vi notoriamente vários alunos que naufragam meses de estudo, que seja numa faculdade ou que seja numa prova de concurso, em função de questões emocionais. Por exemplo, a minha irmã aconteceu isso com ela. Ela tinha estudado aí durante 2 anos e meio para uma prova, ela é funcionária pública da Embrapa e professora da rede pública de ensino. Só que o grande desejo da vida dela, profissional, era trabalhar na Câmara dos Deputados. E ela estudou durante 2 anos e meio, isso deve ter uns 3 anos atrás, mais ou menos. Estudou pra caramba, e pelo que eu conheço dela, pela disciplina que ela tem, ela facilmente não, ela conseguiria essa vaga, facilmente de maneira nenhuma. É um dos concursos mais concorridos do Brasil, Câmara e Senado. E como ela é jornalista, geralmente são concursos que tem 1 ou 2 vagas, no máximo. E aí o que aconteceu? Estudou como ninguém, no dia da prova ela chegou, e na hora de transcrever o gabarito, o provisório para o gabarito definitivo, ela passou 15 questões no gabarito errado, porque ela chegou, né, discutiu com o cachorro, com o namorado, em que cachorro e namorado é quase a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Estou sacaneando o cachorro, na verdade, né? Seja o cachorro ou namorado, ou discutiu no trânsito, chegou abalado emocionalmente, e essa emoção aflorada fez com que ela jogasse, entre aspas, né, acho que estudo nunca se joga fora, mas ela jogou aquela oportunidade fora em função de questões emocionais. Então, galera, né, se você se identificou com essa fala, eu vejo muitos alunos falando isso. Professor, não, eu até estudo, mas na hora da prova dá um branco. Cara, isso não é normal, né? Você tem, sim, condições de melhorar isso em você, até porque, né, pressão, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, alguns mais, outros menos, depende da profissão que você exerça, você vai ter uma pressão quase que o tempo todo. Imagine, por exemplo, essa galera que trabalha na rede pública de saúde aí, né, como médicos, enfermeiros, etc. Né? Imagina a pressão que eles estão sofrendo atualmente aí, com escassez de recursos, de EPIs, equipamentos básicos, e mesmo assim tendo que ter resultado. Então, menos ou mais, volto a repetir, todos nós vamos passar por situações que vão exigir de nós uma postura emocional um pouco mais adequada. E volto a repetir, não é deixar de sentir, mas é você se emocionar na hora que você pode se emocionar. É você usar a razão na hora que você pode usar a razão. E não fazer uma mistura de tudo isso. Né? Que aí sim é o grande problema que eu observo bastante na maioria das pessoas. Beleza? Então fica a dica para vocês. Voltando para cá, galera, vamos voltar para cá. Opa, fiz alguma coisa errada. Voltando para o nosso texto. Então, sim, daqui a pouco eu volto. Então agora a gente vai falar de uma teoria, né, de um princípio chamado princípio de Pareto. Eu acho que todos vocês, com alguma exceção, já ouviu falar de alguma forma, e que ele nos interessa demais, né? Que, inclusive, galera, é amplamente utilizado em várias outras áreas de conhecimento, tá? É o princípio de Pareto, já ouviu falar? Não, teorema 80-20, né? Ou chamada também de curva ABC, ou classificação ABC. Então, cuidado com isso, galera. Já que nós faremos uma prova objetiva, se eu apresento uma teoria para vocês, olha só, até colocar esse nome aqui na tela, que fica legal. Se eu apresento uma teoria para vocês, no qual ela pode ser cobrada de 4 formas diferentes, cuidado com essa minha fala agora, hein, galera? Olha só. Deixa eu abrir o nome aqui que fica melhor. Olha só. Então, princípio de Pareto, classificação ABC, eu vou colocar os outros nomes aqui, tá? Princípio de Pareto, e o outro nome é teorema 80-20, que quer dizer exatamente a mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês, em alguma situação de prova, eu não sou
na condição de professor, obrigado a colocar os 4 nomes não, tá? Eu posso colocar somente um deles e mesmo assim eu estou dizendo a mesma coisa. Então, cuidado com isso. Sempre é muito importante vocês terem essa preocupação com relação a esses nomes, tá? Então, quem foi Pareto, galera? Foi um italiano, que eu acho que ele estava cansado de tomar vinho, né? E aí ele criou esse teorema para ferrar a nossa vida, né? Para dar trabalho para a gente estudar, né? Então, o que ele falou na época, né? Se não me engano, é século XVIII, eu tenho certeza. Ele observou que na sociedade da terra italiana, a maior parte da terra estava concentrada numa pequena parte de grandes fazendeiros, né? Então, ou seja, a maior parte do bolo concentrado em termos de hectares, né? Acho que é assim que se fala quando se mede tamanho de terreno, ou quilômetros quadrados que sejam. A maior parte estava concentrada numa pequena parte e uma pequena parte da terra concentrada na maior parte dos agricultores. Ou seja, nada diferente daquilo que nós temos aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem disso, cara, esse dado aqui é triste demais. Mas cerca de, se não me engano, 70% do PIB, ou seja, do produto interno produzido no Brasil, né, produto interno bruto produzido no Brasil, está concentrado na mão de 5.000 famílias. Vocês sabiam disso, cara? Ou seja, se 70% do PIB está concentrado em 5.000 famílias, vocês têm noção do que são 5.000 famílias? Vamos lá, Águas Claras tem 180 mil habitantes. 5.000 famílias é mais ou menos o quê? Esse prédio aqui tem 270 apartamentos, vamos colocar assim, 2 pessoas por apartamento, seria 500 pessoas, né? 500, vamos lá, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6... Seriam 10 prédios como esse que eu moro. Ou seja, no Brasil inteiro, 10 prédios iguais a esse, com 5.000 pessoas morando, detém 70% do PIB. Galera, isso é uma tragédia, né? Porque mostra, né, que desse bolo aí, 70% está sendo comido por 5.000 famílias. E quantos milhões de pessoas nós somos no Brasil? Sejamos 200 milhões, né? Acho que são 200 milhões. Então, 199 milhões, 995 mil pessoas estão dividindo os 30% restantes. Beleza? Detalhe, eu não estou falando para vocês que um cara que mora no Lago Sul, que tem uma casa de 5 milhões de reais, ele faz parte desse bolo de 5.000 famílias, não, tá? Muito pelo contrário, ele está na massa dos 30%, tá? Então, só para vocês verem como é que o quadro é crítico, né? Então, eu estou falando de uma família do Silvio Santos, estou falando de uma família do Eike Batista, do dono da Globo, né? Eu esqueci o nome dos caras da Globo lá, e etc. Então, ou seja, são famílias multibilionárias, perfeito? Então, ou seja, o teorema de Pareto, ele parte exatamente desse pressuposto de você ter grande parte de alguma coisa sendo manipulado, utilizado por uma pequena parte de pessoas. Saindo um pouquinho dessa parte de terra e voltando para o que interessa para a gente. Imagine, por exemplo, turma, um banco, né? Vamos lá, o Banco Itaú, que eu conheço um pouquinho mais, mas pode ser qualquer um, aquele que você tenha conta, tá? Um banco, ele olha para os seus clientes de maneira igual, né? No seguinte sentido, publicamente falando, ele vai afirmar que todo e qualquer cliente é importante, né? Venha para o Itaú, venha para o BRB, venha para o Banco do Brasil, etc. Só que internamente falando, ele sabe, né, que existem clientes que são diferenciados. É por isso que, por exemplo, você tem, essa palavrinha boa para acrescentar o vocabulário de vocês, é o que nós chamamos de segmentação de mercado. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Segmentação é você escalonar, né? Você dividir seus clientes, né, seu público-alvo, de acordo, por exemplo, com a faixa de renda que cada um deles tem. Então, no caso do Itaú, ele tem, por exemplo, o cliente personalité, que é um grupo seleto de clientes, né, sejam eles homens e mulheres, que, por ter uma faixa de renda maior, ou um patrimônio maior, ou um capital investido maior, eles têm atendimento privilegiado, né, tem taxa de juros, tem gestores financeiros à disposição e etc. Então, ou seja, o Itaú está olhando para os seus clientes e fazendo uma segmentação. E, naturalmente, esses clientes eles são muito mais importantes para o Itaú, que mantém investimentos de 100, 80, 70 mil, do que um cliente que recebe somente seu salário no final do mês na conta do Itaú. Ou seja, não que esse cliente que tem uma poupancinha lá de, sei lá, R$1.000, R$3.000, R$5.000, ele não seja importante, não é isso que eu quis dizer. Mas, internamente, ele faz essa segmentação, perfeito? Então, a mesma coisa, por exemplo, quando eu trabalhei na Schindler, na Atlas Schindler Elevadores, nós tínhamos, por exemplo, eu era da área comercial, tá? Nós tínhamos uma carteira de clientes, sei lá, que era desde um prédio no Guará, de 2 andares, que tinha apenas um elevador, que inclusive era a maior parte dos nossos clientes tinham características como essa, ou um prédio lá na Samambaia, ou em Taguatinga, que seja, com apenas um elevadorzinho, naquele condomínio residencial, né, pessoal pagando o condomínio ali, muita dificuldade do condomínio se manter, até ter um cliente como o Pátio Brasil, por exemplo, como o Parque Shopping também, que aí são 30 escadas rolantes, 50 elevadores e etc.
Pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Qual que internamente é mais importante para eu na condição de empresa? Esse pequenininho ou esse grandão que tem 50 elevadores e 60 escadas rolantes? Discutivelmente esse maior. Então, e aí, inclusive, tem um detalhe importante. É nesse cliente maior que eu ganho mais dinheiro. Né? Então, ou seja, publicamente eu vou afirmar que todo e qualquer cliente é importante. Então, esse cara que tem esse predinho lá no Guará, de 2 andares, ele tem a sua importância para nós. Mas, financeiramente falando, né, a importância que eu vou dar ao Pátio Brasil, ao Parque Shopping é muito maior, porque ali eu ganho muito mais dinheiro do que naquele elevador. Então, voltando para cá, esse exatamente é a nossa curva ABC. Ou seja, eu sei que eu estou saindo daqui saindo errado. Vamos voltar para cá. Espera aí, galera. Deixa eu voltar para cá. Então, ou seja, é um instrumento muito utilizado, eu acabei de falar para vocês, dentro do departamento da área financeira, né, que seriam os bancos, mas também em qualquer outra área que ele vai atribuir, galera, um nível de importância relativa aos itens. Agora sim, voltou, né? Aos itens de estoque. Observe, importante instrumento utilizado para a gestão de estoque, né, que atribui um nível de importância relativa aos itens de estoque. Né? Então, vamos entender melhor esse gráfico. Deixa eu aumentar um pouquinho ele aqui, para ficar mais interessante. Então, olha só, nós temos a reta valor financeiro, né? Expressa em porcentagem. Abriu para vocês aí o gráfico, não abriu? Abriu. Obrigado pelo feedback. Então, nós temos a reta valor financeiro, expressa em porcentagem, né? E nós temos a reta quantidade de itens. Vamos olhar direto no gráfico, pessoal? Então, olha só. O que seriam esses itens classe C? Né? Vamos ver as características deles. Eles possuem grandes quantidades no almoxerifado, observe que a maioria da quantidade está no item classe C, porém, a participação sobre o valor financeiro total ela é muito pequena, é de cerca de 5% do valor financeiro total dos estoques. Perfeito? De 80 para 95 dá 15%, né, que é classe B, e aqui é somente 5%. Por isso, são os itens classe C. Perfeito? Então, ou seja, são os itens que têm duas características. São numerosos em termos de quantidade, porém, eles têm uma participação de apenas cerca de 5% sobre o valor financeiro total dos estoques. Vamos olhar os itens, por isso são itens pouco importantes. Guardem essa qualificação. Vamos olhar os itens classe B, quais são as características dos mesmos, pessoal? Eles possuem quantidades intermediárias em relação à quantidade total e a participação sobre o valor financeiro total também é intermediária, respondendo por cerca de 15% do valor total em porcentagem de seus estoques. Por isso, são os itens de importância intermediária. Vamos olhar os itens classe A. Quais são as características dos mesmos? Eles possuem pequenas quantidades no almoxerifado, né, cerca de 20 apenas, porém, sozinhos, eles representam cerca de 80% do valor financeiro total dos estoques. Por isso, eles são os itens considerados itens de maior importância. Perfeito? Então, resumindo, pessoal, vamos dar um exemplo bem simples, que fica bem fácil a gente lembrar para situações de prova, tá? O que seria o classe C, galera? Pega uma concessionária de carros, uma Volkswagen, né? A Tagualto Automóveis em Taguatinga, por exemplo. O Gol seria classe C. O Golf, me refiro ao modelo do carro, tá? O Golf seria o classe B e o Jetta seria o classe A. Dá para entender assim, galera? O que eu quis dizer com cada um desses três exemplos? Sim, sobre os valores, né, professor, sobre as marcas? Exatamente, né? Por que o Gol ele seria classe C, galera? Observe, é o carro que mais vende da Volkswagen, né? Então, se ele vende mais, naturalmente, precisa manter grandes quantidades desse carro no almoxerifado, porém, por ele ser mais barato, ele tem uma participação de apenas cerca de 5% do valor financeiro. Por isso, ele é classe C. Já o Golf, né, ele é mais caro em relação ao Gol, naturalmente. Então, se ele é mais caro, ele vai vender menos. Então, eu mantenho quantidades intermediárias sobre a quantidade total e a participação sobre o valor financeiro também intermediária, respondendo por cerca de 15% do valor financeiro total dos estoques. E já os itens classe A, o Jetta seria o classe A. Eu nem sei se é verdade que eu vou falar, mas imagine que o Jetta é o carro mais caro da Volkswagen. Até acho que não é, mas que seja, tá? Se ele é mais caro, né, naturalmente ele vai pegar um público mais seleto, né? E naturalmente vai fazer com que ele venda menos. Então, se ele vende menos, eu tenho uma quantidade menor de necessidade de manter esse item no almoxerifado,
porém, por ser mais caro, ele representa cerca de 80% do valor financeiro total de estoques, por isso, o Jetta seria o classe A. Ou seja, agora fica mais fácil entender. É um importante instrumento utilizado, não só para a gestão de estoques, mas a gestão financeira, a gestão também voltada ao processo decisório de uma empresa, que vai atribuir um nível de importância relativa aos itens de estoques. Perfeito? E aqui, ó, permitem-me abaixar um pouquinho. Quais são, ó, itens muito importantes, são os itens classe A, quais são as características, já falamos sobre isso, né? São itens pouco numerosos em termos de quantidade, porém com grande valor financeiro, respondendo por cerca de 80% do valor financeiro total dos estoques. Já os itens classe B, quais são as características deles? Quantidades intermediárias e valor financeiro idem, ou seja, valor financeiro também intermediário, respondendo por cerca de 15%. Né? Por isso são os itens, coloquei aqui, ó, de importância intermediária. E já os itens classe C, também já falamos sobre eles, são os itens pouco importantes. Por que eles são pouco importantes? Quais são as características deles? Eles são itens muito numerosos em termos de quantidade, já vimos isso lá no gráfico, porém possuem um pequeno valor financeiro, ou seja, eles respondem por cerca de 5% do valor financeiro total investido em estoques. Galera, ficou claro esse teorema, princípio de Pareto, teorema 80-20, curva ABC ou classificação ABC? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo? Sim, Tranquilo. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Vamos levar para a nossa matéria de maneira bem direta aqui, processo decisório. Vamos lá, olha só. Julgue a seguinte sentença. Eu vou escrever, porque fica melhor, né? É mais visual para vocês. Deixa eu ver se eu lembro a questão na íntegra. Vamos lá. Determinada empresa atravessa um momento de restrição financeira. Para esta empresa, seria adequado a realização de investimentos em estoque nos itens pertencentes à classe C. Julgue essa sentença por gentileza. Aproveita e leiam com calma. É boa, hein, galera? Eu concordo com a questão, tá certo. Eu julgo como certo? Vamos lá, galera. Me ajudem, cada um dê a sua opinião. Opa, deixa eu voltar para lá. acho que sim, professor. Estaria certo também? Pela explicação do senhor, do A, B e C. Certo. Julgaria como certo também. Alguém pensou diferente, galera? Vou voltar para cá. Essa número 1, vou mandar mais uma aqui. Opa, vou mandar mais uma. Vou colocar o número 2 aqui. Então, a maioria jogou, todo mundo jogou como certo, então? É isso. Maravilha. Vamos para 2. Nossa. A curva ABC estabelece uma relação inversa entre quantidade e valor financeiro. Essa é o número 2. Julguem também o número 2, galera. Corretíssimo. Corretíssimo em relação... Opa, faltou um azinho aqui, né? Peraí. A relação inversa entre quantidade e valor financeiro. Uma terceira questão também, que eu acabei de lembrar,
pela curva ABC, podemos visualizar política de aplicação ficou certo, de uma empresa. Essa é a número 3. Corretíssima também. Do ponto de vista, né? Corretíssima também. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu lembro aqui, de cabeça. Não, é isso. Então vamos lá. E aí, turma? Todas estão corretas? Todos concordam com o As 3 estão corretas. Maravilha. Alguém pensou diferente? Seu Dejan, você está caladinho hoje. Você brigou com a Karina mesmo, hein, guerreiro? Nada, não briguei, não. Estamos aqui do lado um do outro. Voltaram a ficar do lado, né? Então, maravilha. E aí, você concorda com o Wagner, com a senhorita Nan? Todas corretas? Cara, creio que sim. Maravilha. Vamos lá, galera. Então, qual é a sua segunda? A curva BC estabelece uma relação inversa entre quantidade e valor financeiro. Realmente a questão está correta. Por que relação inversa? Olha para a classe C. Né? Qual é a característica da classe C? Né? Quanto maior a quantidade, não é isso? Se olhar para a reta quantidade, menor valor financeiro, 5%. E o classe A, quanto menor a quantidade, maior valor financeiro. Então, realmente, a relação ela é inversa entre quantidade e valor financeiro. Então, a questão número 2, ela verdadeiramente está correta. Beleza? Então, até agora, 100% de aproveitamento de vocês, né? Vamos para 3. Pela curva ABC, podemos visualizar a política de aplicação de recursos numa empresa. Também está correta, porque, galera, todo mundo sabe, né, e isso já estudamos desde o início, que o ativo de uma empresa, e nós estamos falando de estoques, né, vamos olhar agora de maneira bem analítica, lá, a 1.3, que é o nosso estoque, dentro do ativo circulante. Né? Lá dentro, não só dentro do grupo patrimonial ativo circulante, como também no número 2, que é o ativo não circulante, os ativos representam os investimentos da empresa. Então, vamos fazer agora a matéria vai dar uma encaixada, tá? Porque se lá atrás nós estudamos a análise vertical, né, no qual nós tínhamos uma conta, lembram disso? Eu pegava a conta caixa, dividia pelo valor total e achava, o valor total do ativo, me refiro, né? Então, por exemplo, o ativo total, R$10.000. A conta caixa, R$2.000. Então, 2.000 dividido por 10, vezes 100, para transformar em porcentagem, seria 20%. Então, a participação da conta caixa em relação ao ativo total é de 20%. Então, isso é que nós estudamos em análise vertical. Então, ou seja, eu vendo esses 20%, naturalmente eu posso concluir isso daqui, ó. Né? Inclusive, isso daqui é legal lá para análise vertical. Né? Então, ou seja, do total do dinheiro investido na empresa, nesse exemplo, no ativo da empresa seria 10 mil, 20% foi investido na conta caixa. E observe que eu consigo, através da análise vertical, visualizar toda essa política de aplicação de recursos. E essa, inclusive, foi a grande conclusão que nós chegamos quando estudamos análise vertical. Eu cheguei para vocês de maneira clara e falei assim, galera, a análise vertical ela propicia a visualização da política de aplicação de recursos de uma empresa. Perfeito? Por isso, a questão número 3, vocês têm toda a razão. Ela também está correta. Tranquilo? Então, aqui sem controvérsias nenhuma, né? Agora, vamos ver a questão número 1. Essa daqui é muito boa. Vocês julgaram como correta, né, inicialmente. Vamos colocar um Czinho aqui. Parem, né? Então, vamos lá. Seria um Czinho também. Então, olha só, galera, vamos ler. Determinada empresa atravessa um momento de restrição financeira. Para essa empresa, ser adequada à realização de investimentos em estoques pertencentes à classe C. Galera, essa questão, na verdade, ela está errada. Perfeito? E antes que vocês, né, façam uma contra-argumentação, eu imagino que deve ter passado na cabeça de vocês. Vejam se foi isso, tá? Você pode ter pensado assim, bem, professor, mas peraí, eu discordo, porque se uma empresa está passando por uma restrição financeira, e foi colocada aqui de maneira muito clara aqui no escopo da questão, ela está com pouco dinheiro, né? Como é que, uma vez um aluno falou isso de maneira muito clara numa situação de salário, professor, eu sou um microempresário, olha a fala dele como é que é legal. Eu sou um microempresário e toda vez que eu estou com pouco dinheiro, eu não consigo comprar classe A de maneira nenhuma. Classe A é cara, professor. Eu vou comprar classe C, que é mais barata e tem uma maior rotação nos estoques. Pensaram dessa forma ou não?
Sim, foi mais ou menos essa linha de raciocínio. Foi mais ou menos essa linha, né, Dejanto? Ou seja, que é uma linha interessantíssima sobre a ótica prática. Porque se você está com pouco dinheiro, e qual é a questão, nós estamos viajando, estamos lendo a questão, e ela fala de restrição, é pouco dinheiro, ponto. Necessariamente eu consigo comprar classe A? Talvez numa situação prática não. Por isso eu vou ter que comprar classe C, que é mais barato, tem uma rotação do estoque. Aí, galera, tem um entendimento que ele é muito importante, que vocês pensem, né? Não de produção ao exame que vocês falam no momento futuro, ou também provas de concurso que vocês se interessem em fazer em algum momento. Galera, nós não estamos estudando essa matéria nesse momento de maneira prática. Nós estamos estudando de maneira teórica. Então, numa questão de prova, salvo se tiver numa situação a falar em situações práticas, aí mudaria a questão, porque ele estaria levando o seu entendimento para uma situação prática, e não do ponto de vista teórico e doutrinário. Então, isso aqui, ó, essas duas palavrinhas, elas inexistem nessa situação, perfeito? Então, ou seja, se eu estou estudando a matéria teórica, naturalmente eu vou restringir o pensamento da questão teórica. E aí, qual a teoria? O que ele nos fala? Se eu tenho pouco dinheiro, e os itens classe A, nós sabemos que, do ponto de vista teórico e doutrinário, aqui eles têm um maior valor financeiro, concordam que é aqui que eu consigo sair, né, de maneira muito mais fácil de uma restrição financeira, galera? Aqui as possibilidades de sair dessa condição de restrição são muito maiores do que investindo em classe C. Então, ou seja, por isso a questão estaria errada. Porque, na verdade, ela tem classe C, mas sim classe A. Aí sim ela estaria correta. Perfeito? Pessoal, ficou claro isso para vocês? Alguém quer contra-argumentar? Ou já estão convencidos? Não está claro. Hã? Tá claro? Beleza? Então, pode falar, Wagner, desculpa. Professor, Senhorita, tá travando. Aí a hora que você tava falando, aí tava cortando. qual parte que travou hoje? Não, na hora da explicação. Tá, então eu vou voltar um pouquinho. Travou para todo mundo ou só para você? Pessoal, Não, o Dejantes que travou também. Travou aqui também. Travou um pouco aqui também. então vamos lá. Vou falar um pouquinho mais devagar, porque a chance de travar é menor, imagino eu. Enfim. Então, o que eu falei, galera? Olha só, eu falei que a questão está errada, né? Por quê? Né? Por mais que você pense, né, que se eu tenho pouco dinheiro, eu, como o aluno falou, que é um microempresário, ele falou, professor, eu não consigo investir em classe A, não. Classe A é muito caro. Eu vou investir em classe C, que são itens mais baratos, que eu consigo comprar e que naturalmente terão uma rotação de estoques maior e farão com que a chance de eu sair dessa condição de restrição seriam muito maiores, né? Então, ou seja, julgou a questão aqui como correta, né? Entendeu que, de fato, o investimento em classe C seria mais interessante. Até aqui estamos juntos? Ah, ok. Beleza? Nossa. Mas por que a questão está errada, na verdade? Né? Então, a questão está errada. Porque se eu estou em condição de restrição financeira, galera, essa é decisão de contabilidade gerencial total, isso aqui, né? É isso que eu vou trazer em situações de prova na próxima aula, situações como essa, de maneira objetiva, né? Ou seja, se eu tenho 3 classes, classe A tem um maior valor financeiro pela ótica teórica, e como está na matéria nesse momento, na questão não tinha situação de classe A as maiores condições de tentativa, ou chance, melhor dizendo, de sair da condição de restrição financeira, por isso a questão está errada. Perfeito? Agora deu para ouvir tranquilamente? Travou, professor, novamente, na hora da sua explicação. Mas em que momento? Todo momento? Na hora da explicação, por que que ela é errada? No finalzinho da Vou voltar. Para todo mundo, então? Foi. Travou Então também. vamos lá, vamos voltar. Maravilha, vamos voltar. Agora, está ouvindo bem? Talvez seja a questão da tela. Deu para estar ouvindo bem agora? Tá. Sim. Então, maravilha. Então, o que eu disse para vocês foi o seguinte, que quando você tem uma questão teórica e doutrinária que fala o seguinte, que a Courbet nos trouxe, né? Ela falou o seguinte, que nós, na condição de gestores, se eu tenho 3 classes, qual é que tem o maior valor financeiro? Classe A. Né? Qual é a característica de classe A?
grande valor financeiro, porém pequena quantidade. Voltando para a questão, fala assim, se uma empresa atravessa um momento de restrição financeira, né, seria mais interessante investimento em classe C? A questão está errada, porque classe C são os itens de menor valor financeiro. Então, se é menor valor financeiro, você tem uma série de coisas associadas negativamente a eles. Então, são itens... Quer ver um exemplo disso, galera? Então, ou seja, sob a ótica teórica e doutrinária, a questão está errada, porque teria que ser classe A. Perfeito? Está claro isso, pessoal? Agora deu para ouvir de maneira tranquila? Tá tranquilo. Maravilha. Então, olha só. Quer ver um exemplo? Como é que eu vou convencê-los agora para aqueles que não estão convencidos ainda? Se eu sou vamos lá, Samsung. Não, o telefone celular não vou entender muito bem. Se eu sou uma Volkswagen, né? Onde eu ganho mais dinheiro, galera? Vendendo um Jetta, que é um carro que vai ter ABS, pré-ABS, vai ter teto solar, vai ter ar-condicionado inteligente, vai ter um motor bicombustível, um exemplo, né? Vai ter aerofólio, vai ter um tapete que vai ser um carpete, ou seja, vai ser uma série de um carro 2.2, por exemplo. Onde eu consigo ganhar mais dinheiro, pessoal? Num público que está predisposto a pagar mais por esse carro ou um público que está disposto a pagar num carro que é básico, né? Ou seja, muitos carros populares, ditos populares, basicamente ele não é um veículo, é um meio de transporte, né? Ou seja, uma pessoa, já ouvi várias pessoas falando isso. Trabalhei nesse segmento há muito tempo atrás. Eu quero um carro para me locomover. O cara que chega para comprar um carro não sabe nem o modelo que ele quer. Então, ou seja, não tem um tesão para aquele carro. Essa é a grande verdade. Ele não tem um prazer ao dirigir. Então, ou seja, ele vai estar muito menos disposto a pagar caro por um carro. É que nem celular. Celular, para mim, por exemplo, a câmera dele ser boa não é uma coisa tão relevante para mim. Ele ter 150 GB de memória também não é uma coisa tão relevante para mim. Eu quero que ele funcione bem. É lógico que ele vai ter alguns... Entendeu o que eu estou querendo dizer? Já tem gente que discorda e fala assim, não, eu quero um celular que seja 3 câmeras, né, que de repente tenha uma capacidade de armazenagem maior, que seja rápido, ou seja, memória, ou seja, paga R$6.000, né, assim, mais caro aí, deve ser até mais caro do que isso. Paga-se R$6.000 por um telefone que seja aí, porque entende-se que existe um que eu não pagaria. Porque eu não consigo enxergar valor agregado em tanto dinheiro num bem como esse, que é tão fácil de perder ou ser roubado. Mas não existe certo e errado, existe a predisposição que está pagando. Entendem, galera? Então, ou seja, para esse público que vai exigir esse carro, que seja os seus exemplos que eu dei, com mais acessórios, com mais diferenciais, ele está sinalizando para você que eu pago mais caro, porque eu consigo ver valor agregado, perfeito? Daquela maneira, num país como o nosso, né, com essas mazelas sociais que nós temos, eu teria a possibilidade muito menor de ganhar dinheiro em um carro, num celular um pouco mais simples, até porque é um mercado mais competitivo. Né? Você tem mais pessoas comprando celulares mais baratos e menos pessoas comprando celulares mais caros. Tá claro, pessoal, é justificado por que a questão estaria errada? Sim? Tá. Maravilha. Maravilha. Então, galera, isso é uma decisão puramente gerencial. Alguém pode falar assim também, professor, peraí, mas eu chamar um item, por exemplo, eu sou uma loja tipo esses home centers, né? Antiga Sinfel, só reparos, né? Tem de tudo e etc. Observe que você tem ali desde um porcelanato de, sei lá, R$3.000 um metro quadrado, a um simples parafuso, né? Que também é vendido ali. Então, quando eu falo para vocês que um item ele é menos ou mais importante, essa parte é importante, tá? Eu estou restringindo esse comentário, pessoal, à curva ABC, ponto, tá? Porque se você leva isso para uma questão comercial, por exemplo, né, é muito importante que eu, na condição de ter de tudo, por exemplo, mantenha esse parafuso também, porque eu sei que cliente parafuso, a rotação dos toques, que é uma coisa que dá muito problema, por exemplo. Então, ou seja, não dá para desprezar a importância de um item como esse. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, ou seja, o menos ou mais importante, ele acontece essa caracterização quando eu estou falando de curva ABC. Perfeito? Fora dela, não dá para desprezar isso, muito pelo contrário. Né? Imagino que se eu sou uma atende-tudo da vida, por mais que ter esse porcelanato de R$3.000 metro quadrado, é relevante. Também é relevante ter um pequeno parafuso de centavos de real que eu cobro por ele, porque tem pessoas que vão procurar aquele parafuso também. Então é importante que vocês façam essa analogia, beleza? Tudo bem?
Então vamos lá, vamos voltar para nosso material. Exatamente aqui. Então, turma, avançando para tipo, a parte. Vamos lá. Tá, essa parte aqui nos interessa demais, galera. Essa parte de inventário. Vamos ver inventário de estoques, itens divergentes, índice de acurácia e fechamos falando sobre os tipos de inventário, tá? Vamos só até aqui, o item 3 aqui, fechamos. Então, olha só, galera. Primeiro, quando você vai até um supermercado, né, um hipermercado, um atacadista, pessoal mais velho, que não é o caso de vocês, lembraria que era muito comum um supermercado estar fechado para balanço, né? Antigamente era muito comum acontecer isso. Então hoje você quase não vê mais isso, o que não quer dizer que você não possa ver, né? Pode acontecer. Mas o que está acontecendo ali, pessoal? Um dos procedimentos contábeis que estão acontecendo é o inventariado de estoques, né? O que seria quem trabalhou em comércio, por exemplo, inclusive já deve ter participado de um inventário em algum momento da sua vida profissional. Não sei se é o caso de vocês. Mas, enfim, o que está se fazendo no inventário, pessoal? É um procedimento que vai consistir em duas coisas simultaneamente. A primeira delas é você partir para o aspecto quantitativo. Então, ou seja, você vai contar item por item que você tem no seu almoxerifado, ou seja, abrindo as caixas, fazendo um quantitativo unitário desses itens. Essa seria a primeira etapa. E já que eu estou, pessoal, fazendo essa contagem quantitativa, eu vou simultaneamente fazer a apuração do estado de conservação desses itens. Entenda esse estado de conservação como sendo verificação de data de validade, verificação se esse item possui algum tipo de avaria, né, como tipo, sei lá, um amassado, um arranhado, verificação se esse item, né, até as condições estão aqui, ó, ele teve o lacre violado, né, imagine, por exemplo, uma bandeja de iogurte, né, se ela está aquele lacre, né, de alumínio, imagino eu, rompido, comprometeu o consumo, ou se ele foi furtado. Tem uma quarta situação que nós temos aqui. Então, repetindo, seria o que seria verificado como aspecto qualitativo desses itens, né? Vencido, ou seja, fora do prazo de validade, lacre violado, seria a segunda situação, amassado ou arranhado, ou seja, algo que comprometa, o consumo desse item, o uso, ou seja, esse item foi furtado. Por isso, galera, quando você vai, recentemente eu fui no atacadista chamado Dia a Dia, que vocês conhecem, e tinha 2 colaboradores lá que ficam geralmente na porta de saída, né? Verificando, né? Não sei se você já parou de pensar sobre aquilo ali, galera, mas ali é um controle interno da empresa. Né? Tem gente que se incomoda com aquilo ali, mas se você for ter uma compreensão racional, é muito interessante aquilo ali. Porque aquele fiscal ali, e observe na camisa dele, das duas, ou vai estar escrito prevenção de perdas, é possível, ou vai estar auditoria. No caso do Dia a Dia, inclusive, está escrito auditoria, né? Olha só como é que tem tudo a ver com a nossa matéria, né? Então, ou seja, ele está fiscalizando ali, não necessariamente uma má-fé sua, muito pelo contrário, a ideia não é essa. Também pode ser indiretamente isso, né? Eu sempre falo muito isso, galera. A auditoria não tem, vamos dizer assim, o objetivo principal de fiscalizar, de pegar o erro. Muito pelo contrário, ela fiscaliza o que está de correto. E, naturalmente, se você fiscaliza o que está de correto, o erro ele vai ser acessório a isso. Então, tome muito cuidado com isso. Essa fala foi bem legal, eu vou até repeti-la, tá? Uma auditoria, seja lá qual for, ela não tem o objetivo de pegar o erro necessariamente, muito pelo contrário. Ela vai fiscalizar o que está sendo feito de correto. E, naturalmente, se você fiscaliza o que está sendo feito de maneira correta, você vai pegar situações negativas também. Então, ou seja, é diferente. O objetivo principal, diferentemente do que se imagina, não é pegar o erro, mas sim, né, ver o quão certo a empresa tem procedido. Então, ali, ele vai ver se aquele caixa, né, que você passou antes de chegar até a porta de saída, ver se ele passou aquela quantidade correta, que ele pode não ter visto. Né? O cara pode ter colocado no carrinho ali, muito próximo, né, a visão do caixa não é tão privilegiada assim, aí é uma questão de má-fé também, ou simplesmente o caixa está errado. Né? Então, uma vez eu bati um papo bem rapidinho com um deles ali, e falou, não, a gente pega alguns erros sim, de cada 10, talvez um erro, cada 10 carrinhos que passa aqui, a gente pega um, mas esse é o nosso trabalho. Então, não se sentam, pessoal, ali fiscalizados. A questão não é essa, é mais um controle com caixa do que com o cliente em si, tá? Ou seja, o caixa pode ter passado errado sim, um erro de digitação ali, né? E observe, não sei se vocês já viram isso, existem várias câmeras que estão ali sobre o caixa e elas não são câmeras de segurança necessariamente não, hein, galera? Ali, na verdade, é uma fiscalização quanto ao caixa. Né? Pode ser também usado como segurança, claro, chegar um assalto ali, lógico que vai ser usado para isso também. Mas o principal objetivo ali é saber se, por exemplo, se eu sou um caixa que tem uma amizade com um amigo, vai lá fazer compra e eram 10 latas de cerveja, o cara passa só 9.
né, e deixa então tá para fiscalizar esse tipo de coisa. Mas isso é um controle interno da organização. Né? Então, imagina, não sei se você já tinha observado isso, acho que no dia a dia, inclusive, é uma câmera para cada caixa. Pode observar. Não é todo supermercado que é assim, não. Os hipermercados, tipo Extra, né, Carrefour, Walmart, que agora virou Big, eles não têm essa câmera, não. Nem todos eles têm. Mas é uma estrutura de controle interno. Tá? Então, a partir do momento que eu faço o inventário, eu tenho esse conceito de itens divergentes. O que é um item divergente, pessoal? O nome já diz tudo. É um item fora da especificação padrão. É um item que está vencido, que está com lacre violado, que ele foi furtado ou possui algum tipo de amassado ou arranhado. Beleza? Pessoal, tudo bem com relação ao conceito de inventário e o conceito de itens divergentes? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, né? E é por isso, galera, quando você vai ter um supermercado, vocês já tiveram essa reflexão, aí você vê lá um item muito barato, né? Você vê lá, sei lá, o iogurte 1,50, uma bandeja de 6 unidades, né? Você vai já tá próximo de vencer, né? Por quê? O que o supermercado ele entende, né? Que pior do que você vender mais barato e diminuir sua margem de lucro, ou até mesmo zerar essa margem de lucro, é você perder aquele item, né? Então não é todo produto que o hipermercado tem um acordo, a maioria deles é assim, tá? Geralmente o item vencido, bem, me refiro às grandes bandeiras de supermercado. O fornecedor é obrigado a trocar aquele item com um prazo de validade, um produto com prazo de validade maior. Mas como ele nem sempre tem esse acordo, eles preferem vender mais barato do que perder aquele item. Então, na minha opinião, não sei se vocês concordam, quando você vai até um local e tem um item barato assim, em promoção, eu enxergo uma excelente gestão de estoques dessa empresa. Alguém pode pensar diferente, pode falar, professor, não, eu acho que não, porque alguém errou com relação à previsão de estoques. É uma interpretação também igualmente possível. Mas, assim, né, mas concorda que essa previsão, eu dou sempre um exemplo muito simples de ser entendido. Por exemplo, se você está na Copa do Mundo de futebol, né, e aí, naturalmente, o consumo de bebida alcoólica ele aumenta, né, nesse período, nos jogos, do Brasil, no caso. Né? Se eu sou, por exemplo, a Super Adega, eu vou fazer um investimento maior em bebida alcoólica, né, porque eu sei que vai ter um consumo maior. E eu imagino, por exemplo, que o Brasil vai chegar até a final. Estou pensando enquanto empresário, tá? Não enquanto Alexandre. Eu vai chegar até a final. Se na última Copa foi 2018, né? O Brasil caiu, se não me engano, nas quartas de final para a Bélgica, lembro disso. Nas quartas de final. Então, tinham mais 2 jogos além desse se ele passasse de fase, que era a semifinal e a final. Concorda que toda uma previsão de estoques ela foi superestimada. Preveu chegar até a final, perdeu antes disso, então, ou seja, vai ter um consumo menor depois dessa derrota. Então, ou seja, é uma variável, é uma intempérie que eu não controlo, negócio. Que nem, por exemplo, há um tempo atrás, aqui em Brasília, soube aí que cobrador de ônibus pagava parte de um assalto, por exemplo. Mas aí depois eu fui ver que, na verdade, isso é um absurdo, galera, porque faz parte do negócio, né, transporte coletivo, você ser assaltado. É o risco inerente ao negócio. Quem abre o negócio sabe disso. Agora, depois eu fui ver com mais calma que tinham situações, né, tinham cofres dentro dos ônibus, né, no qual, se ele tivesse acima de, sei lá, R$100, ele era, entre aspas, obrigado, no procedimento padrão, de fazer esse depósito junto àquele caixa, né, aquele cofre dentro do ônibus. E aí, se fizesse, dentro desse valor, não seria cobrado. Mas se ele tivesse com 200 e era para ser 100, ele pagaria. Aí é diferente, porque você tem uma condição, que é uma regra, é um código de ética ali, um código de conduta, e você, na condição de colaborador, você sabe que essas regras são obrigatórias para quem está exercendo aquela função. Aí é uma situação um pouquinho diferente, beleza? E aí, outra coisa curiosa com relação ao supermercado, que esse item amassado ou arranhado é muito comum. Observe que o pessoal da área de saúde sempre fala para a gente não consumir, né, enlatados amassados ou arranhados, porque eles têm quando, se não me engano, devo estar falando besteira, mas tudo bem. O alumínio é flexionado, eles pegam uma substância que eu não faço nem ideia do que seja, que causa uma doença chamada botulismo. Então, a ideia é você não consumir itens amassados, né? Mas tem muita gente que não sabe disso. Supermercados, espertamente, o que eles fazem? Eles deixam aqueles itens lá, porque sabe que muita gente vai passar ali e vai consumir, não vai olhar nem o preço, imagine data de validade, imagine verificar que tem algum tipo de amassado. Então, na verdade... Eu mesma não sabia, professor. Eu vi uma reportagem, aí eu procurei, agora toda vez que eu vejo, né? Eu antes eu jogava dentro do carrinho, não tinha essa preocupação. Eu mesma, para mim, que não importaria, né? Maravilha. Você tem esse conhecimento de quanto tempo pra cá, Silvia? Oi, já tem um tempo.
Já tá um ano e pouco. Tempinho, né? Mas Ouvi ou uma seja, reportagem perfeito, maravilha. sobre utilizar esses produtos que vêm que nem esse, principalmente creme de leite, né? Creme de leite que a gente compra enlatado, que diz que ele, Perfeito. não sei se é porque soltam o alumínio, não Isso, entendo, mas diz que não é bom a gente estar consumindo esses exatamente. alimentos que tem umas latas amassadas. Maravilha. Mesmo que Inclusive, for pequena, mesmo que for pequenos amassados, não é bom. não é bom, maravilha. E é sempre bom te ouvir quem entende sobre o pessoal da área de saúde, né? Então, sempre bom passar essa informação para frente. Só que o supermercado, eles sabem disso, tem muita gente que não olha e deixam lá espertamente. Então, cuidado com isso, tá, galera? Mais uma curiosidade, mas para ser identificado como divergente em função desse motivo de ser amassado ou arranhado, tem que ser retirado daquela prateleira, tá? Se ele está amassado ou arranhado, mas está lá ainda, ele não é considerado um item divergente, fechado? E penúltimo assunto, o índice de acurácia. O que é acurácia, galera? Esse nomezinho aqui talvez seja novidade para muitos de vocês. Nome feio, inclusive, né? Mas o que é acurácia? É o percentual de acerto em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, videogame tem isso, né? Não sou de entender, mas aqueles joguinhos de primeira pessoa, eu acho que é assim que fala. Você dá um tiro lá, pá, acertou o seu inimigo lá, seja quem for, o seu índice de accuracy, né? Seria em inglês, a acurácia vai aumentando. Então, quanto maior o número de tiros que você acerta, mais próximo de 100% do seu índice de acurácia vai estar. Então, olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês, como é que ele é simples de ser entendido. Foram inventariados 1000 itens de estoque. Galera, o que quer dizer inventariado? Foram checados, né, sob o ponto de vista de estado de conservação e aspectos quantitativos. É isso, já falamos sobre isso antes. Dos quais 180 itens foram identificados como divergentes. Ou seja, prova isso aqui, hein? Olha só, letra A, ele fala em 88%, esse percentual que vai, beleza. E a letra B, vamos imaginar, por exemplo, da aula que vem a gente vai falar sobre isso, tá? E a letra D, vou colocar só duas, tá? Vou colocar aqui 18%. Então vamos ver como é que seria, qual alternativa seria correta. Então o que eu fiz aqui na resolução, pessoal? Peguei os 180 itens, sinal de divisão aqui, tá? Dividi por 1000, quer dizer, 180 itens é a quantidade de itens divergentes que nós vimos lá em cima, né? Tá bem aqui, ó, 180 itens divergentes. Sobre 1000, que é a quantidade total que foi inventariada, né? Isso. Multiplicamos por 100, sinal de multiplicação. Por que multiplicamos, galera? Porque a questão, essa dica é boa, hein? A questão na prova, de maneira específica aqui, ó, os números estão em porcentagem, perfeito? Cuidado que poderia estar em numeral. Se fosse numeral, seria 0,18%, perfeito? Seria exatamente o mesmo entendimento. Então, numa questão de prova, eu posso colocar tanto em numeral quanto em porcentagem. Só que é mais comum colocar em porcentagem, que, ao meu ver, fica mais fácil de entender, perfeito? Então, o que aconteceu? Chegamos aqui a 18%. O desavisado ou desavisada que estivesse faltando, estivesse tomando uma agora e não conosco aqui nessa aula, já marcaria a letra D. Né? Porque falaram, deu 18% e a resposta 18 só pode ser 18. Só, galera, por que a questão não seria a letra D e sim a letra A? Porque, na verdade, esses 18% aqui, ele representa o percentual de erro de itens divergentes, porque eu considerei os 180 aqui, ó. Desculpa, 180. Né? Que são itens divergentes. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar os 100%, que representa o todo, ou seja, os 1000 itens, subtrair os itens divergentes, isso aqui é um na verdade, não uma exclamação. Né? Subtrair os 18% que eu acabei de calcular, que são os itens divergentes, quanto é que sobra de índice de acurácia, galera? Ou seja, 88%. Então, só pode ser a letra A, a alternativa correta. Tudo bem com relação ao entendimento dessa questão, turma? Tranquilo? Então, ou seja, do total de itens, que foi... 32%, né? 80, é verdade, tem um erro aqui, né? Aqui é 2 e aqui é 18. Não, aqui tá certo. 80, obrigado pela correção, tá? Eu acho que eu tinha digitado errado. 82%. Beleza, galera? Então seria a letra A. Deixa eu corrigir a letra A, seria 82%. Obrigado, viu, Dejan? Tudo bem? Então, deixa eu ver se vocês entenderam de fato, galera. Se eu fosse colocar uma questão de prova assim, ó, julguem como certo ou errado. Quanto maior o índice de acurácia, melhor. Certo ou errado? Quanto maior, melhor. Certo ou errado? Certo, no caso. Errado.
O Wagner está com percentual de acurácia baixo hoje, hein, o Wagner? Você errou de novo, hein, guerreiro? Vamos lá, vamos melhorar esse índice aí. Ou seja, a questão estaria correta. Por quê, Wagner? Quanto maior, melhor. Quanto mais próximo de 100%, mais eficiente ou mais eficaz a empresa está gerenciando seus estoques. Nós estamos falando de percentual de acerto. Então, quanto mais próximo de 100%, melhor. Então, quanto maior, melhor. Beleza, Wagner? Entendido? Entendi. Maravilha, porque se ele falasse assim, vamos mudar a questão. Quanto maior o índice de itens divergentes, melhor, aí estaria errado. Porque, na verdade, itens divergentes, quanto menor, melhor. Perfeito? Agora, quando ele falou, quanto maior o índice de acurácia, melhor, sim, quanto mais próximo de 100%, mais eficiente ou mais eficaz a empresa está gerenciando os seus itens de estoque. Tudo bem? Galera, perguntas até aqui, podemos avançar para a parte final da nossa aula? Tranquilo. Maravilha. Então, vamos lá. Com relação aos tipos de inventário, a parte teórica, o inventário permanente é o seguinte, pessoal. Eu vou até a papelaria da esquina, pego um pincel da cor azul da marca Pilot lá na prateleira, vou até o caixa, pago, levo para casa e instantaneamente o inventário permanente dessa empresa vai propiciar uma atualização instantânea dos inventários de estoque. Ou seja, uma unidade da cor azul da marca Pilot vai ser subtraída dos relatórios gerenciais. Então, aquele gestor, aquela gestora de estoques, a todo momento ela vai ter um nível atualizado de estoques. Por isso, o nome inventário permanente. Observe o conceito, como é que é fácil de entender. Controle rigoroso e sistemático sobre todas as entradas e saídas de estoque. Ou seja, a todo momento, o gestor ou a gestora, né, ela vai ter, o gestor de materiais vai ter um nível atualizado de estoques. Perfeito? Tudo bem? Então, quando você fala em ficha do PEPS, o EPS, o custo médio, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, você já deve ter estudado isso em algum momento, o EPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, ou o custo médio, ali é um exemplo categórico, né, de uma ficha que atualiza, né, o controle de estoques, assim, no momento que ele sai ou que ele entra dos relatórios gerenciais. Pessoal, com relação ao inventário permanente, tranquilo, acho que o nome já diz tudo, né? Permanente. Aí alguém pode falar assim, professor, mas e a questão da tecnologia ajuda? Claro, né, pessoal? Hoje você tem, há muito tempo, inclusive, leitores de código de barras que facilitam, né, esse controle e faz com que a realização do inventário fique muito mais fácil, beleza? Inclusive, já existe, não sei se vocês já viram, aqui em Brasília eu nunca vi, mas já existe um leitor ótico, não sei se é assim que fala, de código de barras, que você não tem mais necessidade de tirar os itens do carrinho. Você vai passar esse carrinho, né, do supermercado, né, sobre esse feixe de luz, e ele faz uma leitura de todos os itens simultaneamente. Tá? Bem, a boa notícia é a agilização do processo. A má notícia é que a gente pode ser engalobado aí e for colocado uma quantidade maior. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda vê esse tipo de situação. Tá? Tudo bem? Inventário periódico, o nome já diz tudo. Nós vamos fazer o quê? Criar uma periodicidade para a realização de inventário de estoques. Alguém pode falar, professor, mas o inventário permanente que o senhor acabou de falar, ele não parece ser perfeito? Não, não é perfeito. Por que não é perfeito, pessoal? Um exemplo hipotético aí. O sujeito está lá no supermercado com a camisa do São Paulo, viu, Wagner? É um exemplo seu aí, hein? Seu não, mas do teu time. E aí, ele começa a tomar uma cerveja, por exemplo, e aí na hora que ele toma o último gole, involuntariamente a cerveja cai da mão dele e cai na lixeira. Né? É mais fácil ser corintiano esse cara, mas tudo bem, mas não podia perder a piada para você, viu, Wagner? E aí, o que acontece? O que vai acontecer? Você vai ter um relatório gerencial que vai estar constando que aquela latinha ainda estava lá, porém, fisicamente, ela não está mais. Ela já está na lata de lixo. Né? E aí você vai ter a necessidade de criar uma periodicidade para a realização do inventariado de estoques. Nós já podemos concluir, galera, que esses dois tipos de inventários podem ser feitos simultaneamente. Na prática, observe que eu estou saindo da teoria e indo para a prática, uma empresa ela pode utilizar o inventário permanente e periódico simultaneamente, como sendo uma forma de exercer um maior controle sobre seus itens de estoque. Beleza? Agora, qual que é a desvantagem associada ao inventário periódico? Eu também coloquei aqui, ó. Todos os itens são inventariados de uma só vez, ou seja, qual que é a desvantagem nisso, pessoal? Se eu faço um inventário sobre esses itens de uma só vez, eu vou ter que fazer o que com a empresa? Fechá-la. Por isso que antigamente era muito comum você ver uma empresa fechada para balanço, né, em função da realização do inventário periódico. E isso não deixa de ser uma desvantagem, porque se você fecha uma empresa, que seja por horas ou por um dia inteiro, você vai ter uma queda de receita, faturamento, lucro, sei lá como é que você quer chamar. O importante é que você se lembre que existe uma desvantagem associada a esse tipo de inventariado.
Tudo bem com relação ao inventário 2? O extra de madrugada. Exatamente. Mas aí de madrugada também existe a necessidade de pagar adicional noturno, né? Hora extra. Então tem essas coisas que também dão um impacto negativo. Fechado? Essa segunda observação também é importante, não existe um prazo estipulado. Quero dizer para vocês, galera, que cada empresa realiza o inventário periódico quando achar que deve fazê-lo. Né? Qualquer questão de prova que afirme assim, o inventário periódico deve ser feito junto com o encerramento fiscal, o inventário periódico deve ser feito a cada trimestre. Não, a questão estaria errada, porque o inventário ele é realizado quando a empresa achar que ele deve realizar esse procedimento. Beleza? E por último, nós temos o inventário rotativo, o nome diz tudo também. Sei lá, às 8 horas da manhã começa o inventário no dia a dia de Taguatinga sobre os itens do bazar. Às 10 horas as pessoas terminam, migram para a mercearia e vão migrando de departamento até que 100% da empresa esteja devidamente inventariado. Então esse é o inventário rotativo. Observe o conceito. Inventariado, realizado de forma setorizada. Vantajoso em relação ao periódico, pois dispensa a necessidade de fechamento da empresa. Beleza? Por isso, galera, que hoje é muito raro você ver uma empresa fechada para balanço, porque na prática a empresa costuma utilizar o inventário permanente, que é o número 1 que eu apresentei para vocês, e o inventário rotativo, que dispensa a necessidade de fechamento dessa empresa. Galera, tranquilo, perguntas sobre a nossa aula de hoje? Tranquilo. Tranquilo, podemos encerrar com segurança? Tá joia. Então, maravilha, eu desejo para vocês uma belíssima noite, um excelente final de semana para vocês, e até a nossa próxima aula, que vai ser sexta-feira, né? E aí, galera, traga umas dúvidas, né? Senta um pouquinho antes da aula, não sei se vocês têm tempo para isso, anota quais são as dúvidas, para a gente ir ponto a ponto aí, e já tirar essa preocupação com relação à questão de prova, com relação à semana seguinte, que vai ser no dia 29, se não me engano. Fechado? Professor, traga umas questões aí para a gente resolver na próxima aula. Traga o quê? Desculpa, irmão? Umas questões. Ah, sim, é exatamente o que a gente vai fazer. Nós teremos questões objetivas no formato da prova, iremos fazer juntas. Fechado, Wagner? Tá joia. Valeu, guerreiro. Um abraço para vocês. Belíssima noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço a presença de vocês. Obrigado.